Opa, pessoal, tudo bem? A gente está começando mais um CucaCast. Hoje a gente está aqui com a professora Elisângela Mais. Acertei, né? Acertou. A gente não é parente, o mais dela é com I, o meu mais é com E, antes que o pessoal comece a perguntar. E se tu pudesse apresentar aí uns 30 segundos, explicar um pouquinho se tu é natural daqui de Blumenau, é uma pergunta que a gente faz com frequência, teu ramo de atuação, e depois a gente vai batendo um papo aí, vai desenrolando a conversa. Tá, ou em 30 segundos vai ser meio difícil. Mas então, né, meu nome é Elisângela Mais, eu sou proprietária da Prana, Inovação e Recursos. Hoje em dia já não leciono mais. Nasci em Luiz Alves, mas brinco que eu sou uma cidadã do mundo num raio de 100 quilômetros, porque em de Luiz Alves eu saí com 3 anos, depois cresci em Jaraguá e aqui em Blumenau eu me transformei. Então, eu tenho tripla cidadania, né, nesse caso. Mas eu já estou aqui em Blumenau há mais de 20 anos, tenho minha própria empresa, então, de captação de recursos, e focada especialmente em inovação. Estou atuando também na CIB como diretora de inovação, porque o Jairo, que já me conhece há bastante tempo, né, sabe do meu propósito com o empreendedorismo, com a inovação, inclusive com a questão também das lideranças femininas na cidade. Então, é bastante coisa para fazer, bastante trabalho, mas muitas oportunidades. Muitos. O Jairo comentou de te convidar. Ele falou que ele tinha uma história em comum, referente à empresa dele também. Uhum. Se tu quiser. Eu só vou ligar a outra câmera que eu esqueci. Mas aqui é assim, acontece, gente, tá? Empreendedor é assim, né? A gente chuta, cabeceia e apita, né? E pronto, agora sim. Porque daí pega essa câmera de frente quando a professora falar e vai pegar de frente. Eu conheci a professora em 2011. E foi um semestre antes de abrir minha empresa, né? Eu posso falar com bastante orgulho que a Blunix é um fruto da professora. A professora sabe disso, né? A gente tinha um trabalho de aula que tinha que fazer um plano de negócio. Aí eu pensei, vou fazer qualquer coisa. Aí fiz uma empresa de importação e exportação, aí tirei uma nota bem baixa, que ficou uma merda o plano de negócio. A professora falou assim, por que não faz algo que possa virar um negócio e tal, né? Incentivando. E nas aulas da professora era bem dinâmica, assim, a questão de inovação, de pensar e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí eu pensei, vou abrir uma empresa de informática. E comecei a fazer o plano de negócio e a professora chegou para mim e falou assim, já pensaste em fazer um Empretec? Que é um negócio de empreendedorismo e tal, não sei o quê. Em janeiro eu fiz o Empretec e em fevereiro eu abri a empresa. Então foi, assim, um caso, né? Na verdade, eu só dei o empurrão, né? Porque o que eu digo, assim, é como na inovação. Não sou eu que faço as empresas inovarem. Tanto que o nome da Prana quer dizer a essência, assim, a energia vital, né? E aí o que eu digo é que eu vou para as empresas e só ajudo a revelar a essência inovadora que já está lá. Uhum. E aí, no teu caso, eu lembro bem um dia que você escreveu para mim, professora, eu já tenho um nome e tenho uma sala aqui. O que você acha? Eu acho que eu vou alugar. Eu disse, cara, vai, porque o que eu digo era essa assim... sala aqui. Era essa sala aqui. Que legal. Não essa aqui, do lado ali. A gente começou numa sala de 25 metros quadrados, aí depois alugamos uma outra, e agora alugamos essa aqui. Então... E agora está gerando um monte de empregos, né? Uhum. E eu digo assim, que na verdade a resposta já estava lá, né? Eu digo, já está no coração das pessoas, fazer ou não fazer. É só, às vezes a gente só precisa de alguém olhando para a gente e diga, né, dando um joinha assim, cara, né? vai, né, segue teu coração, porque às vezes é só o que a gente precisa ouvir. Que é um medo, né? Todo mundo tem medo. E daí a gente pensa assim, por que eu não abri antes? Por que eu não me arrisquei antes? Mas acho que tudo tem um porquê, né? Tudo tem, nada é por acaso, a gente fala, né? Tudo está escrito naquele momento que é para, né? Então era para eu ter conhecido a professora, para ter tido Fez essa Empretec também, né? Empretec. Que é uma super provocação. Meu Deus. Para quem não conhece, o Empretec é um troço assim para testar todas as suas bases, inclusive psicológicas, né? Porque é uma super pressão. Eu falo assim, quem quiser ter uma crise de dor de barriga de uma semana, faz Empretec. E insônia, né? Meu Deus, foi muito, porque não vou dizer um terrorismo, mas é um negócio assim, eles te botam pressão, né? Na vida real, tu tem que vender um produto. Claro, a gente não pode falar muito, né? Porque até assim no negócio que a gente não pode falar, mas é uma pressão da vida real. Então lá a gente vê que tudo tem uma saída. Então assim, se eu estou fazendo assim, não está dando certo, vou fazer assado. Ou vou fazer assim, eu vou mudar aqui, eu vou ajustar esse preço, vou fazer... Sabe, então, essa visão que eles dão. Muitos negócios eu vejo assim, porque a minha família já é de empresários, né? Minha mãe já tinha empresa, minha avó, tudo no ramo têxtil, né? E eu nasci nesse meio que eu vejo a minha mãe arrumando solução para tudo, né? Uhum. E ali a gente
acaba desenvolvendo um olhar mais crítico, né? Pô, uma loja de bijuteria num shopping. Qual é o ticket médio? Qual não sei o quê? Pô, isso aqui não vai dar certo nunca. Passa 3 meses, a loja fecha. Pô, será que eles não fizeram um plano de negócio? Será que é o mínimo, né, professora? O que a professora tem a dizer sobre isso, assim, que às vezes as pessoas, elas não, acho que não fazem conta, ou agem mais pela emoção do que pela razão? O que hoje é um problema, assim, para quem vai querer empreender, assim? Na verdade, hoje em dia, são raras as pessoas que fazem um plano de negócios, né, estruturado e tal. Inclusive, tem muita gente que discute, plano de negócio é coisa do passado, o que vale é o Canvas. Né? E aí o Canvas já virou também um Canvas de proposta de valor, que é ir cada vez mais focado assim, num trechinho específico. Eu acho que talvez fazer um plano de negócios não é uma garantia de sucesso, né? E também ele não te dá, assim, ele aceita o que você colocar lá, mas ele... mesmo que seja uma estrutura muito básica, você tem que fazer para ver se os números minimamente fecham. Com certeza, é isso que Porque eu às vezes o que acontece, o plano de negócios, se você perceber, o aluguel no shopping é 5 mil, quantas semijoias eu tenho que vender para atingir isso? Nossa, eu tenho que vender, sei lá, 100 peças só para pagar o aluguel. E como é que eu vou divulgar? Quem é que eu vou pagar? Quantas pessoas eu tenho que ter lá trabalhando, né? Porque o shopping trabalha todos os dias, então eu tenho que ter 2 pessoas. Rodízio, né? Isso, Um entra de folga, outro tem que trabalhar. Isso, aí no rodízio acabam sendo 3, talvez. Isso. Então, aí tem o custo da própria mercadoria, o deslocamento para ir comprar, dependendo de onde é a fonte, né? Então, quando você coloca isso no papel, né, eu entendo que assim, cara, isso com muito esforço eu consigo, ou não, isso é o que eu acredito, eu sei que eu faço bem, eu vou atrás, e aí pode dar certo, mas se não, tem horas que você diz assim, cara, neste momento não dá, então é melhor parar do que seguir em frente numa situação que você já vê de antemão que o risco é muito grande, né, em relação à questão do retorno. Mas eu lembro que uma coisa que eu falava muito na época que eu lecionava empreendedorismo, e que eu ainda falo para as pessoas, é assim, as pessoas perguntam assim, tá, mas será que vai dar certo? Né? Será que eu largo meu emprego para me dedicar só a isso? E eu sempre digo que assim, não importa a escolha que você fizer, as duas vão estar corretas. As duas você confirma no futuro, porque se você não abandonar seu emprego, se você ficar só meio a meio, o outro negócio nunca vai dar certo. E aí você vai dizer assim, ainda bem que eu não saí do meu emprego. Isso aí, né? aí. Porque aí... A pessoa não se dedica totalmente naquilo, ela fica sempre em cima do muro, para os dois. E isso pode ser que não dá certo. E quando você se demite do seu emprego para empreender, cara, você é obrigado a fazer dar certo. Empurrou a vaca do precipício, né? Sim, eu adoro. É a história da vaca, né? Nossa, eu adoro esse exemplo. Eu digo que é como tirar a rede de proteção de baixo. Isso. Quando você tem um emprego e empreende meio período, você tem essa rede de proteção. Também se não der tão certo, tudo bem. Se não, né, não vou me dedicar tanto. Né? E parece que a cabeça não abre, né, tanto, né? É quando a gente sai da zona de conforto. O exemplo da vaca do precipício é o perfeito, né? A pessoa, ela tem que se reinventar. A pandemia está aí para mostrar isso também. Né? O Covid veio, a gente teve uma queda do nosso faturamento expressiva e que fez com que a gente teve que se reinventar aqui na empresa. E a gente se reinventou e eu posso falar que 2020 foi o nosso melhor ano. Nossa, que legal. Porque a gente conseguiu um outro mercado que, além de pagar a queda do faturamento que a gente teve, ainda a gente conseguiu mais faturamento. 2019 para a gente foi péssimo, assim, e 2020 foi bom, porque aí sai da zona de conforto, né? E volta um pouco daquilo que você falou antes, da questão que você destacou do Empretec, que é essa coisa de buscar soluções alternativas, que para mim é a base da inovação. Quando a gente está tentando melhorar um pouco aquilo que tem, vamos melhorar, é difícil você inovar, porque você está acostumado, né, a própria história da vaca, né? Eu tenho uma vaca que me dá o sustento, então todo o meu esforço é para que a vaca produza cada vez mais leite. A hora que alguém joga a tua vaca do precipício, você diz, isso aqui já não serve, então agora eu sou obrigada a olhar para outros lados. E a questão de trabalhar o desapego, né? Tem algumas pessoas que dizem que o grande desafio da inovação é você criar a empresa que vai matar o seu negócio atual. Porque quando você antecipa, né? Se você antecipa, você não vira Kodak, você não vira Olivetti, você não vira um monte de outras empresas. Cria a tendência e não segue a tendência, né? Exatamente.
E também, eu não conheço exatamente o que vocês fizeram nesse ano, mas às vezes é a questão de você olhar para a real necessidade do seu cliente. Tem horas que a gente entrega... Tem uma história famosa de um cara que era de marketing, eu nunca lembro o nome dele, que ele diz que quando um cliente entra numa loja pedindo uma broca de 1/4 de polegada, na verdade o que ele quer não é uma broca de 1/4 de polegada. O que ele quer é um buraco na parede. E mais modernamente, às vezes não é nem um buraco na parede, às vezes é um quadro na parede, que você substitui daí por uma fita adesiva, por exemplo. Né? Então, quando você entende qual é a real necessidade, isso. Porque daí, eu quero pendurar um quadro. Aí, o que eu faço? Vou numa loja, se eu não tenho nada em casa, sou obrigada a comprar a broca, não sei mais o quê, a furadeira. Né? Isso acontece muito, assim, da gente ir num local, a gente pede, o cara deu aquilo, pronto. Aí quando chega em casa, mas o cara que já vende isso o dia inteiro, custava o cara me lembrar que eu precisava de uma bucha, eu precisava disso, eu precisava daquilo. Sabe? Então, existe um tipo de vendedor que tu entra lá para fazer um negócio e tu sai de lá gastando R$1.000, que tu não entrou lá para gastar isso, que o cara já fez, vendeu a furadeira, vendeu isso, vendeu aquilo. Ah, mas eu já tenho furadeira. Tá, mas a tua tem essa função. Vendeu até um quadro novo, né? Meu Deus, né? Exato. Não, cara, derruba a tua parede, vou botar um drywall. E tem um vendedor que ele é, sei lá, ele tá lá sobrevivendo. Ele vende aquilo, deu, acabou, ele quer mais ir embora e, sabe, ele não tem aquele negócio, né? Eu estava hoje comentando, eu tenho um filho de 14 anos e a gente abriu uma conta corrente numa cooperativa. E aí a gente estava lá e depois eu saí de lá discutindo a experiência, né? Porque eu disse assim, quando você percebeu como ela nos atendeu de uma forma super solícita e agradável, prestando atenção exclusivamente na gente. Às vezes não é a sofisticação, a tecnologia envolvida no processo de atendimento, mas é a questão de estar atenta o que você quer, o que você precisa. Isso, e porque às vezes o que a gente observa, né? Tem lugares onde a gente vai, a pessoa está conversando contigo e com outra pessoa ao mesmo tempo. O celular, né? Está ali no celular. Exato, então, essa pessoa, no caso, quem é empresário, né? Ou quem está trabalhando nessa questão de abertura de mercado e tudo mais, ele está deixando de prestar atenção e de entender a necessidade, né, da pessoa que está ali na frente. E depois, de repente, ele vai, sei lá, reclama que o mercado vai mal, né? Que o governo não sei o quê, mas ele não está vivendo o presente. A experiência do usuário, né? Quem é o usuário, ele quer ter aquela experiência do usuário melhor possível, né? É que nem a sala que a gente deu uma repaginada até para receber o professor, então vamos dar uma inovada. Ainda não está 100% pronto, mas... É que nem, eu vim aqui, aí o cara já me deu uma sugestão, não, vamos fazer assim, vamos fazer... o cara está na área. Então, vamos fazer do jeito que ele acha que vai ficar melhor também, porque... E vamos combinar que quando alguém traz uma solução para nós, que é melhor do que o que a gente pediu para ele, esse cara, ele fica na nossa lista, todo mundo que... Eu tenho um eletricista que qualquer pessoa que me inventar, eu assim, cara, fala com o Claudécio, porque ele é fera. Isso, e até é uma indicação, né? Quem fala assim, quem faz um bom serviço não precisa nem de outdoor, de nada. Só a indicação já vai, porque é a experiência do usuário, né? Por outro lado, tem situações como... Eu não sei se vocês já tiveram experiência, mas compram um brinquedo para uma criança, Natal, chega lá, o brinquedo da pilha vem sem pilha. Como é que o cara me vendeu o brinquedo a pilha e não mandou a pilha junto? Porque eu também não... Aí você não lembra, daí a noite de Natal, o dia de Natal, tudo fechado. Isso acontece muito. A pior experiência para a criança, né? Ela tem um brinquedo e não vai poder brincar. Sim. E você acha que vai ser aquela pessoa especial e ele está querendo... Quem é da área, que nem eu trabalho com tecnologia, a gente se atenta a isso, mas muitas pessoas não se atentam, né? Então, acontece, a minha, né, sei lá, minha sogra vai comprar, que por sinal ela comprou no Natal, mas veio com pilha. Aí eu falei assim, pensasse bem, né? Até brinquei com ela, porque veio com pilha já. Ela trouxe um carrinho de controle remoto pro meu filho e já trouxe 4 pilhas para botar no controle. Sabe, não sei se mas ela comprou? Ela veio comprou. Separado? Veio separado. Veio a cartela de pilha separado. Eu não sei se foi o vendedor que ofereceu ou se ela que se atentou. Tem que perguntar para ela. Né? Com certeza ela vai ver o podcast, ela vai responder tudo. Depois ela coloca nos comentários. Veio junto ou comprei. E uma coisa de inovação que a gente vê, pela formação que eu tenho de engenharia e trabalho muito com números, né? Eu acabo transformando muita coisa em números. Eu vejo que, na minha... concepção, vamos dizer, né? Eu queria ouvir da professora. Eu acho que dá de ganhar dinheiro com a mesma coisa durante uns 5, 10 anos no máximo.
Depois parece que as coisas vão mudando e se a pessoa não se reinventar, ou ela é absorvida pelo mercado, ou vem um concorrente mais forte com uma ideia inovadora. A gente tem um exemplo aqui em Blumenau, uma fábrica de gaita, que quando começou a vir os brinquedos do Paraguai, minha mãe sempre usava esse exemplo, que tinha luzinha, tinha som, tinha não sei o quê, as crianças não queriam mais brincar com aquele brinquedo manual, queria um brinquedo eletrônico. E é onde tem que se reinventar, tem que se gastar um pouco, talvez, em pesquisa e desenvolvimento, se reinventar para continuar no mercado, porque senão é absorvido, né? A gente vê isso em todas as empresas, assim, quem está bem hoje, o produto que era o cargo-chefe dele, já não, que nem a professora falou, já ele criou um produto que destruiu o outro dele, que já não é mais o cargo-chefe. Né? Exatamente. Eu só acho complicado a gente falar de prazos, porque ele varia conforme o nível de complexidade de um produto, né? Na minha opinião, porque tem alguns produtos, sei lá, vou dar um exemplo assim, uma balada. Balada é um troço que o tempo inteiro tem que estar assim, todo mundo quer saber qual é a mais recente, né? Qual é a novidade do negócio. Ou restaurantes, coisas assim, né? Você, dependendo do estilo dele, você está procurando o que são as novidades. Em termos de produtos também, né? Tudo isso acontece. Mas tem alguns segmentos que são altamente complexos em termos tecnológicos, que daí o tempo de maturação dos desenvolvimentos é longo, né? É como eu trabalho com uma empresa que é da cadeia automotiva. Então, ele agora está fazendo o desenvolvimento de peças que vão ser testadas e homologadas para o projeto do caminhão que vai ser lançado daqui não sei quanto tempo. Né? Então, esse a maturação produto é bem... então isso tudo varia um pouco conforme o ciclo de vida do produto, né, na minha opinião, mas de fato, como a gente está num mundo cheio de novidades, né, informações, a gente precisa ser estimulado, de certa forma, para prestar atenção em coisas novas, né, porque senão, quando começa a ficar tudo igual, aí você talvez perca o interesse. Embora tem um outro lado que eu acho legal, assim, eu digo que a beleza da humanidade é a gente não ser muito linear. Então, tem alguns segmentos que justamente a tradição é que os mantém. Né? Então, assim, o próprio cristal, como a gente estava falando antes, né, antes de começar a gravar aqui, o cristal ele tem uma coisa que é menos pela novidade e tal, e mais por uma coisa de, assim, glamour. De tradição, né? De resistência. Glamour, né? Exatamente. Algumas empresas também, né? Dependendo do segmento, tipo um escritório de advocacia, é muito comum você querer aquele que é super tradicional, porque ele te passa uma imagem de consistência. Aquele que tem vários nomes, né, no nome da empresa, isso, né? É uma coleção. Com 50 sobrenomes e associados no final. Né? Isso, exatamente. Então, eu acho que varia um pouco conforme o tipo de segmento nesse sentido, né? Mas, de forma geral, o que não dá é para a gente... Mesmo que a gente pegue, sei lá, um restaurante que é super tradicional, todo mundo vai lá, mas não dá para ele sempre repetir exatamente os mesmos pratos. Isso. Então, ele continua com a identidade dele, mas ele vai, de tempos em tempos, oferecendo esse ar fresco, né, para os seus clientes. Eu acho que isso é um grande segredo das e que nem a professora falou, até no caso do cristal, né? Pô, a gente vê que as empresas vêm lançando produto, faz uma fruteira, até a empresa que a gente estava citando antes aqui, era a empresa que o avô da minha mulher trabalhou, né? E eles descobriram uma fórmula de fazer cristal colorido. Pô, isso acabou virando cargo-chefe. É um negócio que ninguém consegue. Só o cara lá, que estudou na Alemanha, trouxe para o Brasil e conseguiu fazer. Então, é um negócio de se reinventar, de trazer uma coisa nova para fazer. Claro, o tradicional lá continua vendendo também, mas é um negócio de sempre estar se reinventando. Né? E às vezes eu até acho o seguinte, tem situações em que uma empresa ela lança um produto super disruptivo e sofisticado, caro e tal, mas não necessariamente aquilo passa a vender muito e é o carro-chefe dela, mas ele posiciona ele como assim, essa empresa é super inovadora. É como, sei lá, o cara que vende o carro mais top, mas não quer dizer que você vai comprar aquele super caro, mas você entende assim, se ele faz aquele super carrão, eu confio em tudo que ele faz. Né? Então, isso repercute em toda a linha de produtos. O que eu vou comprar de entrada tem um pouquinho de tecnologia daquele carrão, né? A gente pensa assim, Sim, né? Exatamente. Até serve para ancorar preço também, né? Muitas vezes o produto mais caro não é o que mais vende,
mas permite, como vocês comentaram, fazer com que o preço do pão francês ele seja diferenciado do mercado. E tem uma coisa também, já que a gente falou agora, você falou a questão do pão francês, né? Eu acho importante também a gente destacar a questão de que a inovação ela não está necessariamente relacionada à tecnologia e a software. Eu tenho uma frase que eu falo sempre assim, ó. Inovação não pressupõe luzinhas piscando, né? Que não preciso ter um computador para ser inovador. Eu posso ser inovador na minha forma de vender, na minha forma de disponibilizar. É como assim, a Microsoft, embora seja uma empresa de computador, mas uma grande inovação que eles fizeram, uma super sacada, que a gente está pagando muito mais dinheiro do que pagava antes, foi quando eles deixaram de vender licença e passaram a vender mensalidade. Subscrição. Sim. Antes a gente reclamava, R$500, não sei o quê, pagar uma licença. Agora você paga R$290 por ano durante... vida toda, né? Exatamente. Eu assino, né? E isso até abre um caminho para quem tinha desculpa de não licenciar. Eu não licencio porque é muito caro. Então vamos fazer por mês, que nem a Adobe. Eu assino o software da Adobe até para fazer edição dos vídeos e tal. E é uma taxa que a gente paga por mês que fica acessível. Né? Então, vai comprar, por exemplo, um software... o efeito psicológico, né? Faz parecer que ele parece que é menos. E aí, é engraçado porque a gente volta para questões bem básicas. Tem um autor que é da área de estratégia, que é o Porter, ele fala das barreiras, assim, do diamante, da questão da estratégia e tal. E aí ele diz que uma coisa muito importante são as barreiras de entrada. Essa resistência, não é caro, não vou comprar. Mas você diz, não, vou comprar, é só 30 pila, tanto, né? Netflix, R$29. Não, fica 6 meses sem assistir Netflix, não vai cancelar. Sim. Porque vai que mês que vem eu quero, né? Eu fiz isso com uma linha de celular no ano passado. Eu não estou usando, mas talvez eu vá usar no mês que vem, e assim eu deixei R$800, né, para a operadora lá, sem usar a linha. Se adaptar ao mercado, né? O mercado muda, é se adaptar. Hoje, que nem a gente trabalha com tecnologia, é uma empresa de informática de antigamente, ela atendia o computador, ia lá, cobrava e tal. Agora mudou para o modelo de contrato, onde tem mais disponibilidade, onde a gente consegue entregar uma disponibilidade baseado nos pagamentos que a gente recebe. Então, o modelo mudou, né? Quem trabalhava com a lojinha de informática que só faz o serviço e cobra, é o cara que bobear hoje nem tem mais loja de informática. Porque mudou o modelo, sabe? As empresas, elas optam mais, hoje, que eu vejo, por ter uma garantia de disponibilidade. Eu ligar e hoje à tarde tem um técnico aqui. É isso que eles querem, sabe? Então, a gente vê que isso mudou. E a gente está se adaptando ao mercado para atender dessa maneira, né? E o que é legal, eu acho que um setor aprende com o outro, né? Porque... uma coisa que eu sempre sugiro é o seguinte: não procure as referências, não procure um líder do seu segmento para inovar. É bom ter a referência, né, dos líderes do nosso segmento para saber o que eles estão fazendo de mais sofisticado e, né, o que está funcionando, mas para inovar eu sugiro olhar para o lado. Né? É como o cara do banco que avalia como é o atendimento no hospital ou numa transportadora. O que o cara faz bom, faz bem lá, né? Que eu, de repente, consigo trazer para a minha realidade. Porque a maioria de nós já teve aquelas ideias assim que tu tá do nada, sei lá, tá comprando laranja e, de repente, tu resolve um problema financeiro assim, cara, é verdade, olha só por que a gente não faz essa organização, por que não fazer liquidação, né? Então, você olha para cá e, putz, faz aquela outra conexão. É como se um dia alguém teve uma ideia de que dava para colocar a câmera fotográfica dentro do celular, né? Porque quem é de antes dos anos 2000, pasme, né? É relativamente recente, eu digo, né? Porque quem é recente, né? Anos 2000 já é quase 20 anos. Gente que não é tão Mas eu digo, é recente porque, vamos dizer que smartphone bom mesmo veio de 10 anos para cá. Porque antes também a câmera era muito ruim. Então, assim, é muito recente, né? Se alguém lá, eu sempre falo, se alguém nos anos 2000 falasse para mim que a gente teria um aparelho que tirava foto, gravava som, acessava a internet, fazia tudo ali, eu ia dizer, não, isso é impossível de fazer. Não tem como fazer, porque não ia existir uma bateria para isso, né? Ia carregar uma bateria na mochila. Sabe, quem é mais da área, assim, sabe que é praticamente impossível. E os caras evoluíram tanto, né? A ponto de entregar tudo ali. Sim. Então, é um negócio... E aquilo que eu falo de não ser linear, né? Eu lembro que tem um amigo que construiu uma casa e teve todo o cuidado de fazer todo o cabeamento de internet, todos os cômodos, não sei o quê. Nossa, eu sou o cara, porque em todos os cômodos da minha casa vai ter internet. E aí, quando ele terminou a casa, veio o quê? Wi-Fi.
Então, assim, não vou dizer que a internet dele seja melhor, né, do que quem usa Wi-Fi, mas não precisava todo aquele empenho. Então, a relação de custo e benefício acabou ficando desfavorável para ele. Mas é aquela questão, assim, né, quando a gente está atento às oportunidades, né, e qual é a real necessidade do cliente, aí você entrega soluções melhores, né? Por que eu tenho que ter um cabo? Por que eu tenho que estar encostado numa parede? Eu não sei se era na época que você era meu aluno, mas as salas de aula, os primeiros lugares a ocupar eram nas paredes. Porque era onde tinham as tomadas para as pessoas carregarem os seus celulares, notebooks. Então, são assim, a evolução dos tempos. E até uma evolução da FURB, a gente pode dizer agora com a pandemia, é esse negócio que nem quem trabalha o dia inteiro sabe o quão é difícil chegar às 18h30 e ir para a faculdade, chegar lá no horário, não perder prova, não perder aula, aí chegava lá e perguntava pro cara, o que o professor falou? Deixa eu tirar um xerox do teu caderno, tirar o xerox e tal. Agora a FUB fez um... Só quem estudou sabe, né? Não, mas aí nos tempos mais recentes já tinha pessoal que tirava foto do quadro, né? Isso, eu fazia isso. Então, já era um inovador. Ou tu prestava atenção no professor, ou tu anotava. Porque quando tu terminava de anotar, pagava a explicação toda, ele estava explicando, tu estava anotando. Aí eu prestava atenção na explicação, tirava uma foto, e quando eu ia estudar, eu organizava as fotos e fazia. E quando tinha resolução de exercício, até o professor Cabral, que foi um dos professores que eu tive, ele sabe porque eu gravei muito a resolução de exercício. E daí o que acontece? Quando eu ia estudar, eu pegava, botava o play no vídeo, e eu via ele resolvendo, daqui que ele tirou aquele zero, que virou aquele não sei o que, ali, porque senão às vezes tu copiava tão rápido para, né, dar tempo, que aquele zero era um O, e um O, pô, de onde é que é isso? Sabe? Então no vídeo a gente conseguia ver. E a FUB agora inovou ao ponto de fazer esse acesso online, né, que eles têm, eu não sei como é que é, pelo que eu li, as aulas agora até por causa da pandemia são todas gravadas, e o aluno tem a opção de rever a aula. Então, e se ele quiser pegar uma explicação, alguma coisa, ele pode voltar e ver. Foi ali que eu entendi. Eu também não tenho certeza se é assim, porque eu não estou mais na FURB, né? Mas o que eu ouvi é que eles, de fato, reproduziram. Eles estão transmitindo as aulas. Porque, na prática, realmente, assim, os meus filhos também estão tendo ensino à distância, e é um desafio encontrar qual é o melhor modelo, porque, assim, vem lá o material todo escrito, né? Ou vem algumas interações já pré-gravadas. As pessoas ficam mais inibidas de encaminhar perguntas, né? Da mesma forma que se nós aqui estivéssemos com pessoas ao nosso redor, a probabilidade de eles fazerem perguntas para nós seria muito maior do que na medida em que nós estamos na internet offline, né? Então, como se diz, assíncrono, né? Então, como eles vão estar lá e não ao mesmo tempo que nós, a chance deles nos fazerem perguntas reduz bastante. Então, encontrar esse modelo aí é um desafio, a questão do gravado, né? E do ao vivo, né? Tem alguns podcasts que são ao vivo e a interação também acontece com bastante frequência. A gente que ainda está gravando, né? A nossa ideia é talvez começar para ao vivo daqui a um tempo, mas hoje a gente vê que a interação também é pequena. Isso. Mas daí vem a questão que a gente estava falando também antes de começar a gravar, né? De testar. Sim. E que o Moa também falou na última conversa com vocês, né? Enquanto a gente... Ou até a questão que a gente falou do plano de negócios. Enquanto a gente fica... Se eu ficar lá só fazendo plano de negócios, se eu ficar aqui só fazendo canvas, eu nunca vou saber qual é a verdade. Né? Então, ok. Testando, né? Não dá para a gente simplesmente se jogar, né? E sair fazendo, mas também não dá para ficar todo o tempo planejando. Então, você testou, olhou assim, isso aqui, as partes mais críticas eu acho que eu consigo resolver, né? Então, assim, se eu vou criar um canal para mim, algumas coisas que são importantes. Eu tenho que ter uma boa qualidade de som, eu tenho que ter um espaço na internet, né? Eu tenho que ter pessoas para conversar, eu tenho que ter uma luz interessante, não sei o quê. Então, ok, agora vamos gravar. E aí também tem aquele lance, né? Também, se não der certo, a gente tira do ar. Muda o canal. Então, muda a estratégia, né? Sim. Vai pivotando. Exatamente. Primeiro assim, atende as condições mínimas e oferece para o mercado te dar feedback para ver se ficou bom, né? Se ele quer mais, se quer menos, se ficou caro ou se ficou muito sofisticado, né? Então, o mercado vai dando esses retornos para a gente. E aí, depois, você também já pensar em alternativas. Caso isso não dê certo, o quanto isso impacta aqui e ali.
Inclusive, quando eu converso com pessoas que estão iniciando negócios novos, às vezes tem essa situação de assim, ó, cara, testa num ambiente conhecido. Então, faz isso aqui, não usa ainda aquele nome fantástico que você quer, né? Faz um canal pessoal, compartilha, sei lá, no Face, com algumas pessoas assim que não são, tipo, não adianta perguntar para a mãe, nem para a esposa, né? Nem para a avó. Menos ainda para a avó, né? Querido. Meu Deus, ai que amor. Tem 10 mil da avó. Vó é tudo de bom, né? Mas então, assim, na medida em que você faz esse primeiro lançamento e cria essas alternativas, né? Então, a gente vai avançando, a gente aprende e evolui simultaneamente, né? E às vezes até é legal a gente poder olhar para o passado e ver assim, nossa, olha só o que eu já fiz, né? Tanto tem coisas que você diz, nossa, meu Deus, primeiro artigo que eu escrevi na vida hoje em dia, que né? vergonha, assim, como é que alguém publicou isso aqui, né? Nossa mesa no podcast aqui era bamba, era uma redonda bamba que a gente, se a professora se apoiasse assim, aqui já levantava, a gente tinha que apoiar aqui também para dar uma equalizada. Agora, mudamos o cenário, a gente vai, mas teve que começar. Exatamente. Porque daí a gente vendo e, né, até o pessoal falava assim, tá, mas o áudio tá muito alto, tá muito baixo, então a gente vai modelando e fazendo as coisas e até a gente vendo para fazer com que a coisa melhore. Aí melhora um pouco a iluminação, melhora um pouco o áudio, melhora aqui, então a gente vai adequando. Mas para isso tem que começar, se não começar a gente nunca vai saber, né? E você também fez lembrar agora de uma coisa que eu gosto muito de falar, que quando eu falo de inovação, eu digo o seguinte, eu não gosto de usar como referência de inovação Uber, Netflix, essas coisas que são tipo, aqueles sensacionais, fantásticos, incríveis lá da Califórnia, né? Porque eles estão nos Estados Unidos e é outro mundo. Não, eu brinco, eu gosto de falar de inovação de alface hidropônica. Porque assim, cara, já pensou a revolução que foi o dia que alguém não precisou agachar no chão para plantar uma alface, que não precisou tirar da terra toda imunda, né? E pôde estar na altura, né, com uma ergonomia boa, uma planta super viçosa e limpinha. Isso, saudável, né? Exato, então, porque daí você controla a umidade, controla os nutrientes, controla tudo. E assim, como é que quando a gente fala de inovação não fala de alface hidropônica em vez de falar do Uber? Né? E ao mesmo tempo eu acho o seguinte, quando a gente joga muito para longe, que é um pouco dessa questão de começar a fazer, se você coloca que inovação é essa coisa, né, revolucionária, disruptiva, que vai mudar toda a cultura global, você pode estar abrindo mão da alface hidropônica. Né? Você pode estar dizendo, cara, assim, não, mas isso é para aqueles super inteligentes, isso é para quem estudou no MIT, isso é para quem estudou na UFSC. A gente vê muito assim, né? O pessoal às vezes até fica meio inibido de inovar por achar que talvez o produto dele não é bom ou que isso não vai ter aceitação no mercado, mas talvez, que nem a professora usou o exemplo, testa a aceitação na tua família, nos teus primos aqui, os caras vão dizer, pô, que de preferência, alguns primos também que não gostem muito de você, também é bom pedir opinião. Porque às vezes a gente às vezes não dá valor, né? Porque pra gente é um negócio tão simples, né? Uma coisa, pô, mas isso aqui é muito simples, mas para quem vê de fora mesmo, é uma coisa sensacional, que resolve um problema de tal magnitude, né? Sim, mas eu sempre digo que inovação é você trazer felicidade e conveniência para a vida das pessoas. E, às vezes, isso é feito de um jeito muito simples. É como assim, quando os supermercados começaram a abrir nos domingos. Nossa, como foi bom para a gente, né? Eles estão ganhando muito mais dinheiro, a gente consegue se organizar melhor, planejar melhor o nosso tempo. Então, são aquelas coisas, de novo, né? Olha para o teu cliente. Como é que eu faço meu cliente mais feliz? É um ótimo caminho para a gente desenvolver produtos novos. Eu acho que esse é um bom caminho para a gente pensar em inovação. E na empresa da professora, trabalha diretamente com inovação, né? Hoje, a Prana, né? Então, pelo que até o Eduardo viu a biografia da professora, ele ficou até meio intimidado. Falou assim, ela trabalha com inovação, com isso, com aquilo, deu aula, tal. Aí, mas hoje, por exemplo... A propaganda é o outro negócio. A empresa da professora, ela também busca recurso, né? Como é que, se a professora puder falar um pouco dela? Isso. Bom, a Prana, ela surgiu exatamente por eu entender. Enquanto eu estava dentro da universidade, eu já trabalhava com inovação e lá a gente divulgava muito, assim, tem linhas de inovação, tem dinheiro para inovação, tem edital, tem incentivos para as empresas que fazem inovação, mas as empresas não sabiam disso.
Então, tinha algumas situações. Algumas simplesmente não sabiam que isso existia. E algumas que existiam diziam, mas isso aí é para quem tem uma equipe interna para fazer projeto, ou é para quem tem um amigo lá não sei onde. E eu, assim, cara, eu vejo isso acontecer e eu sei que não é assim. Então, eu fui para o mercado justamente para oferecer, dizer assim, olha, existem linhas, existem recursos públicos da FINEP, do BNDES. Infelizmente, não é todo mundo que consegue acessar, porque tem algumas burocracias, tem questão de garantias, né? Então, eu não consigo atender tantas empresas quanto eu gostaria. Mas tem muitas empresas, sei lá, uma empresa que fatura 2 milhões e que capta 800 mil com uma taxa super boa. Nossa, isso é uma mão na roda, Meu né? Deus. E algumas com carências super longas. Então, o trabalho que a gente faz é, primeiro, divulgar que essas linhas existem. Inclusive, algumas que a gente nem atende porque não precisa, mas eu digo assim, olha, cara, vai lá e usa, porque o mais importante é ver as empresas crescendo, desenvolvimento econômico e manter essas linhas ativas, né? E aí, nas outras que precisa escrever projeto e tal, o que a gente faz? Vai para dentro da empresa, ajuda a entender o que daquilo que eles fazem que pode ser considerado inovação ou que projetos de investimento que são desenvolvidos. E a gente sugere as linhas que são mais adequadas e ajuda a escrever os projetos e ajuda a fazer a prestação de contas. Então, basicamente, a gente cuida da burocracia. Né? A parte mais difícil, eu acho que é a prestação de contas. Assim, eu acredito que deve ser simples, se bem organizado, né? Como é que funciona hoje, assim, às vezes tem umas questões... Algumas coisas são bem simples, né? É mais assim que na hora que pede, dá um medo, assim, comprovar não sei o quê. Daí, mas espera lá, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Então, quem nunca fez, a primeira vez parece meio assim, intimidador. Mas depois que você faz a primeira, você diz assim, não é tão difícil. Às vezes é meio trabalhoso, mas dá para fazer. Mas tem horas, tipo, quando eu estava vindo para cá, uma pessoa me escreveu o seguinte: eu tô aqui eu preciso fazer um aluguel de carro para uma pessoa que vai viajar. Isso entra como diário ou como despesa de locomoção? Deu sim. Ai, meu Deus, agora virou pegadinha. Então, né, tem algumas sutilezas ali que a gente tem que cuidar, porque tem coisas que... mas a minha equipe é PJ. Tá, então a gente não coloca como salário, Entendi. a gente coloca como serviço de terceiros. Então, esse conhecimento prévio que a gente compartilha muito com eles para dar mais tranquilidade, porque como é dinheiro do governo, algumas empresas, né, têm muito receio de ficar super amarrado. Isso. Mas na maioria dos casos até é um pouco menos amarrado do que se pensa, porque quando a gente não está acostumado, né, assim, quando a gente não conhece o bicho pode parecer maior. É que nem quando a gente escuta um bugio na floresta, né, a gente pensa, meu Deus, que apavorante. Você diz, é isso daí. Então, não é tanto Eu vim da indústria também, antes de atuar no ramo atual, que é o ramo financeiro, e a gente foi atrás, né, a equipe responsável por inovação. E eu fiquei surpreso na época porque até a ampliação fabril podia ser enquadrado como inovação. Em algumas circunstâncias pode. Na minha ignorância, eu achava que inovação justamente, além de ser fabril, né, de ser um parque industrial, era só quando trazia um robô para fazer algum serviço do humano, né? Sim. E aí o pessoal começou a ir atrás e buscar recurso, e eles fizeram um projeto disso. Eu também participei um pouquinho, e eu achei legal, e foi uma virada de chave essa questão de que a inovação tem vários ramos que uma indústria pode se beneficiar, né? E até me chamou bastante atenção, assim. E bem isso que tu falou, no começo parecia um bicho de 7 cabeças, e depois a gente foi vendo e era mais saber o que responder, aonde responder, com quem endereçar as coisas para poder trazer esse recurso, né? Exatamente. É um pouco a gente ler com atenção as coisas, né? Porque talvez esse seja o principal desafio de quando tem o recurso público. Tem algumas coisas que você tem que ler com detalhes editais, né? O que é isso, o que é aquilo, entender isso, mas depois que incorpora esse linguajar e tudo, e na maioria dos casos, embora tenha um estereótipo, né, um preconceito de que servidor público às vezes é meio marrento, não sei o quê, não está tão engajado, mas a minha experiência com esses profissionais das instituições de fomento, ela é bastante positiva, porque eles entendem que não é todo dia que você faz um projeto de inovação, um projeto de investimento, né, que você faz uma expansão, não sei o quê. Então, em geral, eles são muito didáticos no sentido de dar as informações e ajudar a gente nesse processo.
E a minha curiosidade, assim, lá na aula, quando a gente teve lá, vinha cada ideia de inovação que eu pensava, isso é muito, sei lá, surreal. E às vezes passava o tempo e a gente via que isso acabou virando um produto. Uhum. Então, que eu queria ouvir da professora, assim, algumas histórias, não sei se a professora tem, de coisas que acabaram virando produto também, que a professora já acompanhou, seja de aluno. A gente tem o Tiago, né, que foi um aluno da professora também, que até montou uma empresa de tomada lá, né, Cherubim. Sim. Então, isso também, ele era uma pessoa bem inovadora, né? Não sei se ele vai ver o nosso podcast aqui. Ele é meu amigo também, e eu acompanho ele também. E a professora usava muito exemplo dele, né? Porque o Tiago pensou isso, pensou aquilo lá. E ele montou uma empresa para fazer uma tomada, que ele fez uma tomada segura para criança, né? Uhum. E está produzindo, né? Fez patente, fez isso, fez aquilo. E de todos, assim, do tempo que a professora lecionou e dessas pessoas que a professora tem convivência, assim, quais inovações, assim, a professora vê que, são o xodó, assim, que vê que... Sabe que agora me fizesse uma pergunta difícil, porque é uma mistura, né? A gente tem algumas soluções que são incríveis, tem algumas pessoas que são incríveis, tem algumas histórias que são incríveis, e quando você mistura isso tudo, assim... Mas a do Tiago, realmente, ela é bem, bem marcante, porque até em 2019, o Tiago mandou uma carta para mim e mandou uma peça de amostra. Eu vi, a professora tirou uma foto e botou lá. Isso, eu fiz um relato, né, no Face, e ele disse que... E aí que eu falo, assim, da importância, por exemplo, do trabalho que vocês estão fazendo e de serem referência, porque... eu vou desviar um pouquinho da tua pergunta, mas aproveitar a questão do Tiago. A gente é muito cheio de dedos para falar do que está fazendo. Porque, se eu falar o que eu estou fazendo, vai parecer que eu estou me exibindo. E daí as pessoas, às vezes, fazem e não falam. Tem um pouco, ok, né? A gente não é o objetivo a gente ficar se exibindo para tudo que faz, mas eu acho que tem horas que você pode escolher boas coisas para compartilhar, especialmente quando você está fazendo coisas que podem inspirar outras pessoas. Seja para compartilhar as dificuldades que você teve, seja para dizer boas sacadas que você teve e que podem servir de luz para essas outras pessoas. Porque você falou que eu sou responsável, né, do seu projeto. Na verdade, a minha participação é muito pequena, mas era só o empurrãozinho que faltava de ser alguém que não é do teu núcleo familiar, dizendo, cara, essa ideia é boa. E aí era o empurrão que você precisava. Então, eu acho que tem um monte de gente que, quando a gente ouve as histórias, a gente diz, nossa, isso eu quero fazer parte, ou é isso que eu quero fazer, eu também quero ser como essa pessoa, né? É como no movimento que eu falei antes, da questão das lideranças femininas. Não é que, por exemplo, quando vai fazer um evento, não é que tem que ser só mulheres, não sei o quê, ao contrário. O que eu acho que, assim, se a gente fizer um esforço de sempre ter uma mulher nesses eventos que tem 4, 5 palestrantes, as pessoas começam a se reconhecer. As mesmas coisas acontecem com com minorias, né? Com pessoas homossexuais, com negros. Eu que participo muito no movimento de inovação, a gente discute essa questão, participação feminina, mas, assim, cara, quando você vê outros perfis, por exemplo, de pessoas negras, quando eu observei uma vez num evento lá em São Paulo, tinha, sei lá, milhares de pessoas, e eu assim, meu Deus, só tem pessoas brancas aqui. Né? E daí eu senti uma tristeza tão grande, porque eu pensei, é claro que eles também gostam de tecnologia, é claro que eles também têm potencial para empreender, talvez estejam empreendendo, por que eles não conseguiram chegar aqui? Né? Então, eu acho que assim, a gente tem que dar voz para todas as pessoas. Então, eu acho que é importante a gente ser referência, a gente levantar algumas bandeiras, a gente estar presente, né? E aí, voltando para o caso do Tiago, ele escreveu para mim que ele estava um dia voltando para casa para contar para a família que ele ia abandonar o projeto, porque, tipo, cara, é muito difícil. Só quem acompanhou ele sabe o quanto foi difícil para ele montar a empresa, registrar, fazer tudo, correr atrás e para botar em produção um sonho. Né? Sim, é muito dinheiro, né? É muito tempo. Aí tu fica pensando, cara, eu sou tão bom no que eu faço. Se eu tivesse com um emprego regular, eu ia estar com férias, 13º, fundo de garantia, né? Salário tudo certinho. E eu estou aqui ralando sem saber exatamente o que vai acontecer. E aí ele disse que nesse caminho, né? Voltando, uma outra pessoa que teve aula comigo e disse assim: nossa, a professora falou de você.
cara, cheio de orgulho, falando que vai ser um sucesso. E aí eles se sentiu assim tão motivado e de certa forma com uma responsabilidade, né? Porque tipo essas pessoas confiam em mim, então ele disse que como é que eu vou abandonar, né? Ele desistiu de desistir. E deu sequência no projeto e ele disse que em 2019 ele teve registro, ele participou de uma série de feiras e o projeto dele ficou bem lindinho, né? Assim, todo cheio de cuidados. Tanto ele é muito bonito quanto a embalagem, tudo, tem todo um cuidado. Tudo, Sim, é um Depois tipo, dá para botar completo. o link na descrição, para o pessoal conhecer, ajudar ele também. E pode comprar umas, acho que é Tech Plug, não é? Isso aí, Tech Plug. É uma tomada anti-criança para dar choque, assim. A criança não consegue botar o dedo, parece, ela tem um sistema que tem que girar para encaixar a tomada. E eu vejo, eu tenho mais ou menos a mesma lógica de rosca de remédio, né? Não é só girar, você tem que fazer uma pressão e girar. E no caso dele também, você tem que pressionar e depois ele tem uma molinha que ele volta automaticamente. Então, quem tem criança pequena, né, ou quem já teve, sabe como é a preocupação que a gente tem de que eles não enfiem alguma coisa lá. 3 anos e meio, a Jéssica até gravou um vídeo pedindo para ele tirar o protetor da tomada. E ele chegou com a tomada, porque ele já viu eu fazendo, eu enfio a própria tomada no 45 graus assim, e puxa o protetor fora. E ele fez igualzinho, certo? Ele viu um dia eu fazendo, ele puxou para fora. Aí ela gravou e falou, tá vendo ali? Daí ele foi com a chave para botar com a chave mesmo, né, de fenda. E ela deu um berro e parou o vídeo ali. Podia até ter virado um meme, né? Porque ele, né, ficou engraçado o vídeo, mas podia ser uma tragédia, né? E ali ele desenvolveu uma forma segura, né? Mas a gente brinca que esse negócio, tipo, de remédio, né? Tampa de remédio às vezes nem a gente consegue abrir, aí pede pro filho abrir. Abre pra mim, aí pega e abre. Tem um episódio do Simpsons que ele pede pro Bart abrir um negócio que não é pra criança abrir, o Homer pede pro Bart, ele abre. Mas no caso dele é um negócio bem legal, que ele foi atrás de um sonho, né? Que legal. Sim. Ele também é uma cria da professora, né? Embora eu não sei se ele é cria minha ou se eu sou cria dele, né? Porque quando eu cheguei ele tinha acabado de ter um projeto, a primeira fase aprovada no programa, que agora chama Centelha. Inclusive, né, eu não sei quando as pessoas vão assistir isso, mas esse ano ainda deve ter uma nova edição, que é para quem tem uma ideia e precisa tirar do papel para fazer justamente essa parte de prototipagem, né, os primeiros modelos saindo no mercado, tem dinheiro cedido. Inclusive, as pessoas tradicionalmente conhecem como fundo perdido. E eu brinco que é fundo ganhado. Porque para o governo é só dinheiro. E a gente devolve para ele emprego, né, geração de impostos, desenvolvimento econômico, ideias. Para ele é muito bom, porque é mais um gerador de imposto aí pagando de emprego, né? Então... Sim, exatamente. Eles têm indicadores, né, que mostram que cada real que eles investem vira não sei quantos reais. Sério? Sim, praticamente todos os editais de fomento, toda a parte de concessão de incentivos, até pela questão de ser recursos públicos, eles precisam ter esse monitoramento e transparência, né? E os números sempre são positivos. Porque tem uma questão que é bem importante. A gente acha que o governo é bonzinho, mas, na verdade, ele está apostando num negócio que vai voltar para ele. Com emprego, com geração de renda, com tudo. Né? É porque quando o governo é inteligente, ele entende que é o seguinte, cara, o dinheiro é a parte... Para o governo, o dinheiro é a parte fácil. O que eles não têm é justamente o espírito empreendedor, a inteligência, as competências, porque isso está espalhado em toda parte. Então, ele avisa para todo mundo, me tragam excelentes ideias e projetos, mostrem que vocês conseguem fazer e o dinheiro eu consigo para vocês, ou eu ajudo. É um pouco desse modelo que as empresas grandes estão fazendo para aumentar a receita, né? Elas estão abrindo campanhas de inovação, buscando startups para comprar, né? Mais ou menos esse modelo também. É que a gente fala de inovação aberta, né, que é quando uma empresa grande, ou uma empresa qualquer, na verdade, quando ela decide o seguinte, em vez de eu ficar tentando desenvolver tudo internamente, eu vou contratar alguém que ou já tem aquilo pronto, ou já tem uma parte daquilo. E aí, inclusive, tem vários modelos, né? Tem modelos em que eu licencio aquela tecnologia e digo, você continua a vender para todo mundo, mas eu também quero ter na minha empresa. Ou eu quero ser sócio, né, da sua empresa, você desenvolve para os outros, mas eu vou ser o primeiro a ter, ou vai desenhar com a minha cara e depois a gente comercializa para o mercado. Ou tem até empresas que simplesmente vão lá e compra a empresa inteira. É mais barato, né? Que o Eduardo estava falando.
Eu vi que tem empresa grande aqui da região que agora eles estão comprando empresas pequenas que tem uma tecnologia, tem já o time, tem tudo, eles absorvem, trazem para cá, porque é mais barato para eles já comprar aqueles profissionais, o que é muito caro hoje é achar pessoa boa, né? Aí e que todos juntos funcionem bem, uma né? equipe, E quando né? você Pronto, compra o time, meu Deus. Já é uma equipe já funcionando, já a engrenagem rodando ali, né? É. E já com uma tecnologia inovadora, alguma outra coisa, para eles é muito mais barato. Ou se associa ou absorve a empresa e... Inclusive, é interessante quando fala de que é muito mais barato, às vezes não é necessariamente muito mais barato em termos de dinheiro agora, porque, de repente, custa, se eu fizer internamente, custa 5 milhões e eu vou comprar a empresa e vou pagar 5 milhões. Mas o tempo, né? Exatamente, é a janela de oportunidade. Isso. O que adianta eu ter uma solução de EAD em 2022 se os alunos estão precisando ter as aulas em Agora, 2020, isso. 2021? Né? Então, a resposta certa no tempo certo, primeiro que me faz aproveitar esse espaço do mercado e outra que eu mato quem está chegando, né? Se eu chego e já me instalo, os outros vão ter que tirar os meus clientes. E a gente que está no mercado sabe que é mais difícil, né? A não ser que o cara não esteja atendendo bem. Às vezes daí Tem uma frase que diz que quem chega primeiro bebe água limpa. Exatamente. Ou Ou que a primeira rena tem a melhor vista. também, mais um ditado. Essa é boa. Então, é essa questão mesmo de ter esse olhar também amplo, né? De que não é... Primeiro, que inovação não é só tecnologia, de que quando a gente avalia a questão do custo, não é só o desembolso de dinheiro, mas é essa questão de aproveitar o momento, e que, às vezes, também tem aquilo que a gente falou lá atrás, que um super desenvolvimento tecnológico talvez não seja vender aquele super produto que vai ser a solução dos meus problemas, mas a forma como ele vai me posicionar no mercado e que ele vai me dar visibilidade e, assim, quando as pessoas falarem de mim, sempre vão falar daquela super inovação e eles vão querer saber, afinal de contas, quem é essa empresa? Né? Eu quero saber o que ela faz. E daí ele descobre assim, nossa, olha só quantas outras coisas que ele faz aqui. Meu, isso aqui é exatamente o que eu precisava. Já vou aproveitar e fazer isso aqui com ele também, né? Sim. E o lance da publicidade é muito legal, né? Porque uma coisa é você pagar para estar aqui, ali, não sei o quê. Outra coisa é você tá no jornal, né? Aparecer. Agora tem a campanha da NSC, por exemplo, destacando as soluções, né, das empresas. Ou aparece lá, pequenas empresas, grandes negócios. Aparece na Folha, no Valor. Não sei se a professora lembra de um aplicativo que eu e meu irmão desenvolvemos, o Móvel Bus, que era para ter os horários de ônibus aqui. Eu usei. A gente saiu em 9 emissoras de TV. Uau! RBS, RIC, TVL... aquela lá de Floripa, que TV Com, acho, né? 9. Assim, algumas eu botei no YouTube, se procurar ainda tem, e outras não, né? Que a gente nem conseguiu o vídeo. Mas foi... E daí vem o lance, né? Quanto custa isso se você for comprar? Às vezes, mesmo com dinheiro, você não consegue comprar. E teve gente que falou assim, te conheço de algum lugar, daí eu ainda brincava assim, é da TV. Deve ser da TV. E ria, mas não falava, aquele negócio da gente não querer se achar, daí eu falava assim, deve ser da TV. A pessoa também ria, deve ser da novela. E a gente tímido, né? Então, assim, no começo foi muito difícil para botar no mercado, né? Para alguém escutar a gente. Eu lembro que o meu irmão é o programador e ele fez o programa para ele, só. Porque sim, eu lembro que você falou, para facilitar a vida dele, né? Para facilitar a vida dele. Em 2008 ele perdeu a casa, o carro, a moto e teve que voltar a andar de ônibus. E daí ele fez um aplicativo para ele consultar o horário no celular. E eu falei para ele, João, por que a gente não faz de todo o Blumenau? Ele falou assim, tá aí doido, eu vou digitar aquilo tudo e tal. Aí eu fiz um robozinho, né, que a gente chama de robô, que pegou o site da prefeitura tinha os horários e converti para o padrão que ele queria. Essa foi a minha contribuição. Ele desenvolveu o software e eu fiz a conversão dos horários para o programa dele. E daí, todo mundo falando, isso é legal, isso é legal, isso é legal. Aí começamos a mandar e-mail para as emissoras de TV. Ninguém tava, cagando pra gente. Ninguém queria ouvir a gente. E a gente já tava com bastante gente usando. Até que uma emissora atendeu a gente, que foi a RIC. A RIC veio e fez uma reportagem. Depois que a RIC veio uma atrás da outra. Aí eles vinham atrás da gente, entravam em contato. Vocês têm disponibilidade para amanhã? Tal, não sei o quê. Aí todo aquele que eu tinha corrido atrás, parece que aí eles viram o meu e-mail e responderam. Então, isso é uma de graça, né? Que a gente ficou... Aí, depois disso, veio
acho que 2 ou 3 empresas atrás da gente para desenvolver soluções mais otimizadas, né? Tinha um que era consulta de telefone, coisa assim, queria desenvolver também, e meu irmão até fez um serviço para eles, porque descobriu a gente através disso, uma propaganda gratuita, que a professora falou, a TV veio, fez, então assim, se o cara fez um negócio gratuito que funciona, vou chamar ele. Uhum. Não, eu estou achando que você tem que gravar uma entrevista com você mesmo também. Contar a história. Porque não, aquilo que eu disse... Sabe qual que é? O Faustão do Sul. A pessoa está falando. Aí até o pessoal comenta para mim no privado e fala assim, deixa o entrevistado falar, cara, deixa a pessoa falar. A gente até é bom aproveitar a oportunidade para falar que não é uma entrevista, né? O pessoal... Até brinca com o Jário, que ele é o Faustão do Sul. Mas a ideia é um bate-papo mesmo. Todo mundo poder interagir, contribuir. Sim. Uma coisa que eu queria, a tua opinião, a inovação ela virou uma buzzword. Então a gente está vendo aí nos últimos anos as empresas usando isso como mote para fazer com que os funcionários sejam inovadores. Até comentei com o Jário, eu estava escutando um podcast do Primo Rico. Eu não lembro se eu falei isso na última vez, acho que não, né? E ele entrevistou o CEO da Alpargatas, que fazem Havaianas, né? Uhum. E aí entraram nesse tema de inovação, porque um chinelo de borracha, ser líder de mercado em várias regiões do mundo, se não no mundo, né? E ele comentou que a resposta dele foi bem ampla, mas em resumo ele falou que inovação não é alguém sentar na cadeira e inovar, é uma estratégia que a empresa tem que adotar para ser inovadora. Eu queria saber se tu concorda com a visão dele, se tu pode contribuir com essa questão. Eu concordo. Até porque, né, meu Deus, seria muita audácia minha discordar do cara da Alpargatas. Mas, brincadeiras à parte. Eu vejo que a inovação ela tem muito a ver com a questão de cultura e estratégia mesmo, né? Assim, não adianta eu falar que eu sou inovador, só, ou aquilo que eu falei, inovem, se vocês amanhã chegarem para a equipe de vocês, inovem. Como assim, né? E também tem o seguinte, não pode errar. Tá. Se errar, vou descontar do salário. Aí ferrou. O que dá de prejuízo vai descontar do salário, né? Então, uma das coisas que é muito importante é uma mudança de visão sobre o seguinte. Primeiro, tem que ser de cima para baixo no seguinte sentido. Nós estamos estimulando, queremos que vocês nos provoquem, que tragam ideias novas. Uhum. E outra é que tem que ser uma coisa de verdade. Né? Não adianta eu, vou fazer uma caixinha de sugestões e não vou dar... muito obrigada, será lido oportunamente. Dá uma caixa de chocolate para alguém, nunca coloca em prática. Então, a questão da tolerância ao erro é muito importante. E aí, o que eu sempre costumo dizer nas empresas é o seguinte, não é uma questão de, todo mundo pode errar à vontade, errem mesmo, vamos errar porque daí nós vamos ser inovadores. Não é por aí. Tudo que a gente começa, a gente quer acertar. Uhum. Né? Como eu na culinária, eu erro muito, mas eu sempre na busca de acertar. O que é importante é a gente ter sempre aprendizado. Eu digo que nada é perdido, ou que qualquer coisa é perdida se não tem aprendizado. Uhum. Né? Isso é a pior coisa que pode acontecer num processo de inovação é você, fui lá, tentei, fiz, ok, não deu certo, beleza, vida que segue. Não é assim. Né? O que deu errado? O que eu poderia ter feito diferente? O que eu esqueci de medir? Aquela questão que a gente falou antes do plano de negócios, né? Cara, eu esqueci que para manter o quiosque dentro do shopping, eu não consigo estar lá todos os dias da semana, das 10 às 10. Eu preciso de pessoas. E aí, eu sou uma super vendedora, mas eu não vou estar lá o tempo inteiro. A outra pessoa também tem que estar lá. Né? E o que eu vou dar de liberdade para essa pessoa? Ela pode dar desconto? Ela não pode dar desconto nenhum? Ou eu vou contratar alguém só porque o salário é baixo? Né? Isso também é uma questão, assim, quando se fala de inovação... isso está muito nas pessoas. Então, não adianta você querer contratar pessoas muito jovens que não conhecem a cultura da empresa, nem adianta trabalhar com gente só muito especializada, super sofisticada, né? Engenheiros, eletricistas, né? Super top, se eles não conseguem também ter essa conexão com o mundo real, né? De quem está chegando. E aí vem a questão da sinergia e o que às vezes se fala de colisões criativas.
Então, na medida em que junta uma pessoa da área financeira com uma pessoa da área de engenharia, a gente tem um potencial de inovação mais relevante do que se você reunir só engenheiros ou só pessoas da área financeira, né? Então, quando você trabalha essa coisa dentro da cultura mesmo, esse foco no cliente e que a empresa dá condições, porque também não adianta dizer assim, ó, sejam inovadores, nós temos tolerância ao erro e a gente deixa vocês estudarem fora do horário de expediente e nós queremos que vocês inovem, podem assumir esse projeto aqui, mas não pode também deixar de cumprir as suas outras obrigações. Então, isso tudo tem que ter coerência, né? Eu estou te estimulando, então eu estou dizendo, não, uma parte do seu tempo pode ser dedicado para isso e vai ter uma outra pessoa que vai abraçar uma parte das suas obrigações originais, né? E eu vou trazer também pessoas de outros grupos que também têm interesses que podem contribuir. Então, tem que ser verdadeiro, né? Não dá para usar só como palavra, só para parecer bem na foto, que é o que muita gente faz, né? Nós somos inovadores. Ok, mostre-me como. Né? Porque tem muita gente, inclusive quando a gente fala na área de marketing, tem a coisa de posicionamento. Posicionamento, você faz todo um trabalho naquela direção do que você quer, mas quem diz se você atingiu aquele posicionamento é o mercado. É o cliente, né? Porque não adianta eu fazer as coisas e dizer, sou inovador. E o mercado diz, não, ele é tradicional. Né? Não, eu sou super tecnológico. Cara, com isso aqui, sério? Nós somos descolados. Com essa roupa, né? Então, ou com esse preço popular. Popular, né? Só se for lá na tua casa, porque na minha casa esse preço não é popular. Então, é o mercado que confirma se você atingir o posicionamento que você deseja. A gente trabalha para isso. A inovação é a mesma coisa. Não adianta eu comprar um monte de máquinas, supercomputadores. Vou comprar tudo Apple, né? Na minha empresa, agora todo mundo usa Apple, a gente fica falando FaceTime o tempo inteiro. Agora eu sou super inovador, mas a gente continua deixando o cliente esperando no telefone. A gente continua... O pós-venda ainda é uma porcaria, né? Assim, né? Se tiver, já é alguma coisa. Às vezes nem... Às vezes nem tem. Uma das coisas boas que foi lançada aí no Brasil que funciona é o Reclame Aqui, né? Não sei pra vocês, mas pra mim... Adoro! Meu Deus, adoro! Tem coisas que eu nem vou no saque da empresa, eu só vou no Reclame Aqui, direto. Lá eles respondem mais rápido. No saque da empresa não responde, né? Exatamente. Teve um negócio desse de castanha de caju que eu tava comendo no escuro, né? Olha que perigo. E veio uma peça de plástico dentro. Deve ser um pedaço da máquina. E eu mastiguei... Quase quebrei o dente, né? Tirei uma peça de plástico laranja com graxa e tudo. Aí eu liguei pro saque lá. Eles escutaram bem, escutadinho, coisa... Não estavam nem aí. Não, e eu sou rainha das reclamações, porque eu acho o seguinte... eu tenho que me expressar para eles melhorarem para todos os clientes. Claro, é o que eu penso também. Se não reclamar, ninguém vai saber que é ruim. Eu vou lá e até para ter feedback. Né? Claro. Porque, às vezes, eu brinco que tem empresas que parece que os próprios funcionários não compram os produtos. Porque se alguém tivesse comprado, já teria falado para eles, né? Eu reclamo. Eu vou, assim, claro, tudo com fundamentação. Eu boto, às vezes eu ligo, tenho o número do protocolo, boto, não sei o quê. Tá aqui, ó. Aí vem a pessoa, me responde que nem... Um exemplo, né? A gente tem um serviço que eu queria botar um sistema do... Oh, meu pai, agora fugiu. Negócio de cartão lá que a gente tem a conta PayPal. Queria botar para receber pelo PayPal. E daí eu fui lá, me cadastrei tudo. E daí quando eu botei, você não está... qual que é o seu produto, tal? Qual que é o nome da empresa, tal? Qual é o seu CNPJ, tal? Não sei o quê. Vamos avaliar. Aí veio um e-mail, você não está apto para usar não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, como assim? Com base no quê? Se eles nem viram o meu produto, não viram o porta, não viram nada. Aí entrei em contato com o saque nem aí para mim, fui pro Reclame Aqui. Aí no Reclame Aqui, uma outra pessoa me atendeu, aí explicou lá os parâmetros dele, aí sim. Mas no saque é um negócio muito vago, às vezes, né? E no Reclame Aqui funciona mesmo. Às vezes tem saque que parece que é um teste, assim, para ver se você realmente quer reclamar. Né? Porque daí, se quiser reclamar mesmo, aí você vai para a ouvidoria. É isso aí, né? E quando tem, né? Faz um filtro. Não, mas aí, de novo, vem a questão, né? O Reclame Aqui, para mim, é um ótimo exemplo de inovação. Primeiro que ele entendeu uma dor do mercado.
Cara, tem pessoas que têm reclamações legítimas com seus produtos. Elas não querem ir até o PROCON, entrar com processo, mas elas querem ser ouvidas E resolvido. e ter os seus problemas resolvidos. Né? E aí, a questão deles darem notas para as empresas, achei super válido, porque eles também entenderam o seguinte: a gente não quer só falar mal de quem não é legal. A gente também quer destacar quem está fazendo bom trabalho para dizer assim, ó, cara, compra dessa marca, porque olha só, as pessoas estão comprando, olha como elas estão avaliando. Né? Então, hoje em dia, eu uso os 2 serviços do Reclame Aqui. Tanto eu olho... tanto eu tenho esse apoio, né? Assim, para quando eu tenho um problema, quanto eu tenho essa referência para eu fazer as pesquisas. Isso. Tem cliente meu que fala assim, mas tal site é confiável? Eu falo assim, consulta no Reclame Aqui. Porque daí vai o ar-condicionado da outra sala, a gente comprou numa empresa chamada Web Continental. Nunca tinha ouvido falar. Fui no Reclame Aqui, tava lá, nota 8 ponto não sei o quê. Aí eu vi os problemas que eles tinham eram com entrega. Eu pensei assim, pronto, se eles entregam, já tá bom. Né? Então, que eu não conhecia, era lá do Espírito Santo, não sei onde. Eu pensei, se pelo menos tem atrás, eles entregam, já tá bom. Aí comprei, porque era muito mais barato. Era, eu comprei um ar de 18 mil BTU, acho que eu paguei R$2.000 na época, R$1.900. E era muito mais barato, enquanto os outros estavam cobrando 2.500, 2.600. Aí comprei, fui no Reclame Aqui, usei como referência e usei para comprar, para ter como uma avaliação positiva da empresa. E é muito legal porque eles usam a experiência real do consumidor, está toda lá explícita, né? Aquilo que você falou. O problema é com a entrega. Não, o meu problema não está com a entrega, eu quero saber se é barulhento. Né? Então, assim, não, tá lá. Ou ao contrário, o cara diz, não, isso aqui... Outro dia eu comprei um cooktop e, cara... Era um risco para a saúde. Eu disse, gente, assim que eu puder, eu tenho que trocar isso. E daí, de fato, eu fiz a reclamação, veio técnico, não sei o quê, e eu mostrei, o problema é de projeto, vocês deveriam tirar do mercado. Não estou dizendo troquem o meu porque ele está com defeito, eu estou dizendo o seguinte... Troquem todos, né? Eu estou dizendo assim, eliminem tudo isso, porque isso é um super risco para qualquer... Sério? Não só para criança, para os adultos também. E aí, de fato, eles ofereceram depois um produto de qualidade superior. Mas ainda assim, meu entendimento é que aquele produto, eu não sei como o Inmetro aprovou. E, de novo, vem a questão assim, será que os funcionários não compram? Porque os suportes, as gradezinhas, elas se movem enquanto você está movimentando. Então, assim, não pode, é muito risco envolvido, inclusive num produto muito barato. E coisa básica, né? Às vezes uma coisa básica, né? Que parece que realmente eles não usam, parece que eles não foram para um teste deles para ver, né? Exatamente. Então, aí é que eu digo assim, a experiência do usuário. Você coloca uma pessoa para usar aquele produto e, às vezes, também é importante, assim, nem sempre adianta perguntar para a pessoa. Às vezes é melhor você observar como a pessoa interage. Né? É como tem uns casos clássicos assim de experiência do usuário, né? Sei lá, um caminho todo torto e depois você vê a grama na linha reta, né? Ou seja, quem desenhou não pensou na experiência, ele só pensou na questão visual. Ou tem uma imagem que eu uso às vezes que sabe aqueles brinquedinhos que põe no berço? Mobile, né? Acho que é. Isso. Daí com tem aviãozinho penduradinho. Assim, isso, daí tem o desenhozinho assim, quem compra, olha de cima, né? Aí tem os bichinhos e tal. Só que o bebê está embaixo, olhando a barriga dos bichos. Então essa é a questão, assim, tem que olhar quem é que vai usar aquilo lá, né? E preparar para aquela pessoa. Não adianta você fazer um aplicativo pensando na pessoa que desenvolveu, não sei o quê. Tem que saber quem é que, na prática, se é uma criança, se é um velhinho, né? Quem é essa pessoa que vai usar e como ele interage com isso. Teve o aplicativo Pulsor, né? Eu desenvolvi, na época de pandemia, a gente teve dificuldade em buscar novas empresas. Aí o que tinha de site para buscar era Guia Fácil, era esse site de lista telefônica. Eu pensei, se tivesse um lugar para a gente buscar todas as empresas por segmento e tal, aí desenvolvemos um aplicativo. Que daí você bota lá, por exemplo, contabilidade. Pega o KNAI de contabilidade, serviço contábil, bota a cidade ou estado que quer, ele traz tudo, com o nome do sócio, telefone, tudo, para prospectar. E lançamos isso no mercado. Aí, só que para fazer a busca, era o sinal de porcento, né, o símbolo de porcentagem, aí uma palavra que você queria, por exemplo, Blunix, e daí porcento de novo. E, só que isso, para quem é programador, para botar em consulta de SQL, já está enraizado, só que não para a experiência do usuário. Aí pedi para um outro amigo tal, o Eduardo foi um deles,
Falou, não, tu tem que tirar esse porcento daí, cara. Quem é que vai saber que tu tem que botar 1% ali? Aí, sabe, fomos melhorando a experiência para fazer. Se a pessoa consultava depois com acentuação ou sem, tem que buscar dos dois, entendeu? Então, melhorando a experiência do usuário para quem não é da área. É como uma questão muito simples. O seguinte, ontem eu estava acessando um site e daí eu fiquei curiosa para saber como eles classificavam os eletrodomésticos, geladeira e refrigerador. Porque eu pensei, quantas vezes no tempo do KD, né, as pessoas devem ter procurado geladeira e a outra pessoa tinha cadastrado como refrigerador. E aí, quantas vendas foram perdidas por conta disso? Então, esse cuidado também, né, de às vezes até cadastrar escrito errado, né, mas da forma que as pessoas mais usam. Então, essa inteligência também de entender o mercado e jogar o jogo, né, acho que é importante também. Um exemplo claro disso é o nome popular do ar-condicionado, né, que popularmente é ar-condicionado, mas na verdade ele é um condicionador de ar. Se a gente fosse procurar com o nome técnico, né, não acharia... Muita gente passaria mais calor. Pô, não existe para vender ar-condicionado do mundo. Condicionador de ar. Só. Não, tem várias coisas, né? Que quando você vai ver o nome daquilo, assim, nossa, ia demorar muito para eu chegar na definição correta dela. Mudando um pouco de assunto, tu comentou que tu faz parte da CIB e é diretora do Núcleo de Inovação, né? Se tu puder explicar um pouquinho o que faz a CIB. O Jair, eu sei que faz parte, mas eu conheço muito pouco. E aí da CIB em geral e do teu papel lá dentro. Se tu inova na CIB, se a CIB junto contigo ajuda a inovação na região. Entendi. Eu também tinha essa curiosidade de saber o que é o Núcleo de Inovação da CIB. Tá, mas então eu vou ter que separar em duas partes. Porque eu sou diretora de assuntos de inovação e a gente tem o Núcleo de Inovação. Que daí tem um outro coordenador, né? Esse ano, inclusive, a gente vai tem eleição, então possivelmente tem algumas movimentações lá, né? Mas então, o que é a CIB? A CIB é uma associação empresarial de Blumenau. Embora a gente possa também receber adesão de outras de empresas de outras cidades aqui da região, tipo Gaspar, Indaial, né? Próximas. A ideia é ser um órgão de representação dos interesses empresariais junto a situações, digamos, maiores do que cada empresa, né? Então, quando a prefeitura está discutindo o plano diretor, onde vai ser a ponte? A gente precisa fazer pressão para melhorar aquela licitação, aquele edital lá de concessão do aeroporto, porque as condições que estão lá não são adequadas. Então, se cada empresa fosse lá reclamar com o seu deputado, né, ia ser muita gente gastando seu tempo. E também é o seguinte, a gente não fica toda hora acompanhando, né? O que está constando lá no edital, as condições, não sei o quê. Então, a CIB é para ser esse órgão que está atento a essas questões macro, né? De discutir a alíquota de ISS, vamos discutir se faz ponte. Um interesse em comum dos empresários, assim. Isso, exatamente. A ideia é trabalhar as questões que são de interesse da comunidade, não exclusivamente dos empresários, até me corrigindo aqui, né? Mas pensando no desenvolvimento da cidade e preservando os interesses dos empresários, né? Mas nunca em detrimento do que é o bem da cidade como um todo, porque ele também é cidadão, né? Isso, e também a questão básica é o movimento associativista, né? Então a gente unir forças para ter mais força junto a esses outros órgãos, né? Principalmente na área política é muito forte, mas também tem, por exemplo, o Centro de Inovação a gente tem representação, no Conselho do Gene a gente tem representação, então no Conselho Universitário da FURB a gente tem representação. Quando é para fazer força para trazer um campus da UFSC, a gente está lá junto. Quando vem, precisa de dinheiro para o Hospital Santo Antônio, então que a gente precisa unir forças para fazer pressão por interesses coletivos, a CIB sempre é um braço importante nesse sentido, né? E aí vocês trabalham em conjunto com o CDL, por exemplo, só para eu entender se vocês estão lado a lado ou se vocês atuam em um nível acima ou abaixo? Não, o que acontece ou um sindicato, né? O que acontece? Existe aqui uma série de outras instituições, né? Como você mencionou, tem CDL, tem AMP, tem CIMEB, tem Sintec, Sindilojas, né? Tem Sinduscom, tem uma série de outros órgãos. Cada um setor, né? Mas normalmente eles pegam um filtro. Então, tipo, a AMP é todos os segmentos em pequeno porte.
Daí o Sindlojas é só do comércio, o CDL também, né? Sinduscom é da construção. Né? Isso, então cada um está no seu segmento, priorizando os interesses daquela categoria. E a CIB é para ser de uma forma abrangente, mas nós trabalhamos todos bem juntos, até porque assim, dificilmente um vai ter um interesse que vá contra os interesses dos outros, né? Normalmente as agendas são muito propositivas desses órgãos. Basicamente, esses trabalhos todos são voluntários. Então, quando a gente fala em Sintex, CIMEB, ACIB, né, CDL, IAMP, os diretores e presidentes, todos eles são, a não ser que tenha algum que eu não conheça, mas senão tudo isso é trabalho voluntário. A gente está lá no sentido de que assim, cara, eu já tive ajuda, eu quero fazer coisas e aqui eu tenho voz. Então, às vezes o papel da ACIB também é dar voz para a gente, né? Mas um pouco a questão da gente servir de inspiração, né? De assim, olha aquele caso, olha aquela pessoa, a pessoa da CIB está sempre presente, então eu tenho com quem contar, porque a maioria dos nossos associados são empresas de micro e pequeno porte, embora, às vezes, quando a gente olha de fora, quando eu não participava, eu tinha a impressão de que eram as grandes que faziam parte. Mas quando a gente mergulha nela, o que acontece é que as grandes, em todos os lugares, elas aparecem muito mais, né? Porque, falou em Hering e Kremer, a gente já sabe quem está falando. Mas se eu ficar falando aqui, se eu falar para vocês da Cloud Park, se eu falar para vocês Laboratório Santa Catarina, se eu falar para vocês de Pamplona Iluminação, talvez não são nomes que, de primeira, você já conecta tão rapidamente, né? Mas a grande maioria dos associados da CIB hoje são empresas de micro ou pequeno porte. E aí vem uma coisa muito legal dos núcleos, como o núcleo de inovação, mas tem vários outros, que é uma chance de você, especialmente quem é pequeno ou médio, se conectar com pessoas de outras empresas para ter com quem trocar. Networking. Isso. Tanto no sentido de a gente buscar experiências, como também de ter com quem conversar. Isso. Porque tem horas... e tem um pouco assim, quando a gente é pequeno, né? A gente não quer ficar sempre falando de trabalho em casa. Mas você precisa compartilhar algumas coisas, pedir opinião, né? Entender como é que isso acontece ou não. Como você fez no caso da pandemia? Como é que você fez? Você conseguiu dinheiro? O Pronamp saiu para ti? Não saiu? Então, quando você tem esses núcleos, você tem esse grupo com quem falar sobre negócios, né? Que tem um perfil um pouco mais parecido contigo. E aí, em termos de o que eu faço, a gente tinha algumas propostas de inovar em alguns serviços para os associados, mas que implicavam em eventos no ano passado. Então, rodada de negócios especializadas, alguns outros eventos tudo lá. Tudo cancelado, porque não podia ter esse contato, né? Sim. Para fazer em live, como é que faz um negócio desse? Né? Rodada de negócios online. A gente até desenhou, mas a gente achou assim, como era uma coisa nova... Para começar daquele jeito, a gente não ia ser bem difícil não conseguir. Não era a melhor experiência, né? Ainda mais na nossa região, que é muito olho no olho. Exatamente. Então, ficaram adiados, né? Estão suspensos alguns projetos, mas, principalmente, o nosso papel é participar dos fóruns onde se discute inovação. Então, é o seguinte, tem o Centro de Inovação que foi recém-inaugurado, né? Lá dentro, quem é que manda? Várias pessoas participam do conselho. E aí, a CIB é uma que está lá para representar os interesses dos empresários. Porque também tem quem represente falar, o Centro político. de Inovação não é da CIB, né? É da cidade, do município, né? Na verdade, ela é da região. Tanto que o nome, embora é uma pegadinha, né? Mas é assim, Centro de Inovação Blumenau. Porque ele é para atender toda a Anvi. Não é de Blumenau, né? Centro de Inovação Blumenau. Mas é um exercício. A gente também tem que ser vigilante, né, para não cair no risco de ficar em si mesmado. Né? Exatamente. Especialmente porque se a gente fala de inovação, se a gente for só juntar o pessoal do clubinho, né, vai ser difícil de inovar se eu não estiver trocando experiências. E não adianta a gente querer desenvolver só um pedacinho da região e ao redor a gente não desenvolver, né? Eu acho que é sabido já que quando você quer fazer desenvolvimento, né, você tem que expandir isso. Eu sempre digo que tem que transbordar. Até porque daqui a pouco você precisa contratar mais gente. A gente já tem aqui escassez de profissionais da área de tecnologia, né? Como eu vou fazer para crescer se eu não estiver capacitando toda a região?
como eu vou dar moradia de qualidade se daqui a pouco algumas regiões não tiverem educação de qualidade? Então, tem que ser esse olhar bem abrangente. Né? O Centro de Inovação Blumenau, né, que a professora citou, ele foi inaugurado quando? Como é que funciona ele, assim? Ele foi inaugurado no dia 17 de dezembro. Agora, recente? Mês passado. E ele nesse momento, ele é gerido pelo GENE, pelo Instituto GENE, mas ele não é uma incubadora. Né? O GENE tem ainda a função de incubação e acrescentou essa função de gestor do Centro de Inovação. E aí, lá dentro, então, no prédio, tem uma série de empresas que apresentaram seus projetos e disseram, olha, eu faço inovação e gostaria de estar lá participando desse núcleo duro, digamos, né, de inovação ali da região. Mas ele também vai ser um espaço para que outras pessoas e empresas venham participar de eventos, de cursos. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai estar lá dentro. Poxa, que legal. Então, nesse prédio aqui na 2 de setembro? Na Rua São Paulo, né? Ele fica de fundos para 2 de setembro. Ah, é? É ao lado do Campus 2 da FURB, é Rua São Paulo, 3366. Tá. Eu pensei que era aqui no prédio que eu não queria falar da Bluesoft, sabe? Sim. Por isso que eu falei. Não é no prédio da Bluesoft. Não. Ali, claro, fica no IPT ali, na FURB ali, naquele bloco ali é o Centro de Inovação. Isso, ele foi edificado especialmente, né, para receber o Centro de Inovação. Poxa, que legal. Isso, e lá é para ser um ambiente muito favorável, assim. Então, assim, eu quero saber coisas legais que estão acontecendo, então eu vou para lá. E é como um ponto de referência, sabe? Porque não quer dizer que tem que estar lá dentro para ser inovador. Seria um tremendo equívoco se a gente se fixasse nessa ideia. Mas é uma referência. Isso. Então, assim, eu estou precisando conversar com alguém sobre algum projeto, não sei o quê. Então, lá pode ser o meu ponto de partida para daí me conectar com outras coisas. E a ideia, que eu espero que funcione bem... Ele não tem mais nada a ver com a FURB ali, então, aquele prédio. Não. O prédio, a casca, né? Ela vai ser um ativo da FURB, então, em termos de patrimônio, pelo que eu sei, ele vai pertencer à FURB, porque a FURB doou o terreno e o governo edificou o prédio. Isso. Né? Mas a gestão, o espaço, a alma, digamos, do prédio, né? Ela é gerida pelo Instituto GENE. Poxa, que legal. Mas ela é ocupada por uma série de instituições, empresas, e a ideia é que também se traga não só em empresas, mas adolescentes, estudantes, para fazer essa provocação, né? Contar histórias de empreendedores, falar o que está sendo feito, cases, fazer apresentações. Então, tem um cara que não sei se vocês conhecem, o Rafael Silva, que ele criou a Israel Capital, né? Acho que é Israel Capital. Sim, eu conheço da rede social. Só. Então, ele está movimentando muita gente, está botando assim, muita energia ali no projeto, está ficando bem legal. Então, realmente é um ponto de referência, né? Uma coisa que é importante, não é um lugar só para startups, porque às vezes algumas pessoas têm esse equívoco, né? Eu falei de inovação, pensei numa startup. Quero ser inovador, vou montar uma startup. Cara, para tudo. A gente até comentou isso antes da professora chegar. Será que a gente toca nesse assunto de startup, né? Do que a professora tem a falar sobre isso um pouco também, né? Sim. Bom, a maioria das startups ela é baseada em inovação, né? Porque o conceito do que é uma startup... Até eu lembro que quando eu era professora, uma vez uma pessoa me perguntou, professora, tem problema se eu não for uma startup? Eu disse, não, pelo amor de Deus. Startup é uma categoria, né? É como dizer água mineral com gás ou sem gás. Não tem uma que seja melhor do que a outra. Tem para todos os gostos. Então, a startup, o que acontece é que normalmente ela está baseada num modelo de negócios incerto e escalável. Então, a história do Netflix, da Uber, não sei o quê, porque você realizou um investimento que tem que mudar alguns paradigmas, as pessoas não estão acostumadas com aquilo que você está oferecendo, mas se der certo, aí você exponencia. Voa, né? Mas o contrário também acontece, né? Aí o Airbnb, na pandemia, né, foi uma devastação. E tem muita startup, a gente até comentou, eu e o Eduardo, antes da professora vir, até para a gente se preparar um pouco. Esquentar. De algumas startups que ainda estão no vermelho. Né? Se não fosse os investimentos, ela tem muito assim que... O Eduardo até usou uma palavra que o vocabulário dele é bem maior do que o meu, né? Que é mais espuma do que o próprio líquido, né? A startup. Então, se tu olha assim, mas tu vai ver só espuma. Tem muito evento de startup.
eu também não vou citar nomes, né? Mas tem uma empresa aqui do Brasil que faz eventos de startup que eu digo, cara, é só espuma. O ponto todo, a startup por si só tem uma característica de queimar caixa, né? Para ser classificada, ela tem que queimar caixa, né? Quando chega no burn rate, geralmente ela deixa de ser uma startup, ou pode deixar de ser, né? Então, essa questão é um ponto. Mas a gente também vê como a inovação, a startup, ela também tem um lado romantizado. E aí a gente até conversou, que o Jairo falou se a gente faria algum tipo de pergunta desse, porque pode ser um pouco complicado de responder, né? Mas a gente sabe que tem muita empresa que ela, de fato, não transformou o mercado, ela ainda está aí e está recebendo bastante dinheiro ainda. Tem um pouco de tudo, né, nesse pacote. Tem gente que parece que nunca saiu da adolescência, né? Tipo assim, o cara quer ser startup para sempre, fatura 100 milhões por ano, mas diz que é startup, quando, na verdade, ele é uma empresa de tecnologia consolidada, então não faz mais sentido ser chamado de startup. Talvez está ali por outro motivo, né? E tem gente que, sei lá, como eu digo, eu sou uma empresa de consultoria, eu nunca vou ser uma startup. Não faz sentido nenhum, né? Por mais Teoria que trabalho hora, não escala. Sim, e justamente um dos meus diferenciais é difícil de ser copiado, né? Ao mesmo tempo, isso me dá uma dificuldade de crescer. Portanto, não sou startup, não sou escalável, né? Não sou uma série de coisas. E não tem problema nenhum disso. Né? A empresa de vocês também, não sei se caracteriza como startup, eu imagino que não, mas talvez você, inclusive, ganhe muito mais dinheiro do que esses caras que estão ali falando, né? Que são startups, que são isso, que estão aquilo. Aí você vê rodadas de 40 milhões, 100 milhões, sei o quê, mas o dinheiro não está voltando ainda. Mas é porque as pessoas estão investindo num projeto que se der certo... O que me preocupa são aquelas que não tem nenhum no horizonte dar certo, né? Porque tem umas que a gente sabe que queima caixa, mas eles reinvestem, por exemplo, o iFood, né? Reinveste todo o lucro e aí realmente tem prejuízo na última linha. Mas tem algumas startups que não trazem nenhuma perspectiva de dar resultado a médio, a curto e a longo prazo, né? Acho que esse lado também é bom a gente falar que existe tanto o lado bom quanto o lado não tão bom, né? Como em todas as áreas, né? Sim. Tem empresas que são fantásticas, maravilhosas. Tem outras que também, assim, tiram sangue das pessoas que estão lá dentro. Então, não dá para a gente classificar... Generalizar. Isso, exatamente. Não dá para dizer é sempre assim, é sempre assado. É como tem gente que fala de algumas empresas, né? Porque, nossa, lá dentro a gente pode, sei lá, jogar, a gente pode dormir, a gente pode um monte de coisas. Leva o animal. Mas às vezes, principalmente tem algumas multinacionais, né? Que talvez não vale a pena a gente mencionar aqui os nomes, mas que as pessoas vão identificar. O que eles querem? Eles querem que seja um lugar tão legal que você nem vá para casa. Né? Fica lá, tem trabalha... a creche, a academia. Trabalha, né? Toma banho, descansa e foca no teu projeto. Produz no melhor horário, né? Todo mundo tem um melhor horário, talvez, que produz. Sim, Né? Mas o problema é que eles querem que tu produza sempre lá dentro. O máximo, né? O máximo que tu puder. E o melhor horário pode ser o tempo todo que tu horário. tá lá ou todo horário. Então... algumas empresas fazem isso de uma forma muito saudável, né? Tornam esse lugar de verdade agradável para trabalhar, mas tem outros que são disfarces, né? Para tirar tudo que conseguem de você no menor tempo possível e depois o custo disso pode ser alto para você, né? Para a pessoa, você pode comprometer o seu desempenho futuro em função dessa loucura. Dessa loucura, exatamente. De não ter tempo, de parar e... Isso eu vejo assim, né? Trazendo para a minha realidade, a gente oferece mais a pegada de qualidade de vida. Então, eu, como vim de uma empresa onde também, né? Não vou ficar falando mal, mas não tinha tempo assim era muito sugado. Eu pensei, se for para abrir um negócio, seja para dar uma qualidade de vida. Aí eu sempre falo assim, eu não vou te pagar o que essas empresas grandes tudo pagam, mas pode ter certeza que aqui tu vai ter qualidade. Né? Então, assim, a gente vê que o pessoal que está aqui está engajado e está no propósito da empresa, que é de oferecer qualidade de vida. O que a gente tem aqui hoje, eu vejo que o pessoal que está com a gente aqui está bem satisfeito nessa pegada assim, né? Talvez eu, por já ter vindo desse ambiente um pouco mais poluído, vamos dizer assim, eu valorizo. E é o que eu quero trazer para o meu pessoal também. É isso que eu vejo que eles aqui
Claro, vai ter gente que vai querer estar num lugar mais agitado, mais, né, que nem a professora falou aqui. Lá eu posso dormir lá. Beleza, vai ter público para tudo, né? Mas aqui a gente preza mais para isso, né? Isso que eu acho legal é que eu também tenho essa visão de que tem espaço para todos. Então, se você é um cara pilhado, que quer trabalhar 16 horas por dia dentro da empresa, show. Tem gente que vai pagar bem você, vai ficar super feliz. Mas se me contratar para trabalhar 16 horas por dia, eu vou dizer, mas que adianta eu trabalhar tanto se não sobra tempo nem para gastar as coisas? Ou tem horas, eu acho que todo mundo tem suas fases em que assim, entra um pouco mais de dinheiro e a gente começa a gastar mal para caramba. Eu digo que tudo é fase também, né? Tem a pessoa mais jovem que não tem tanto compromisso, mas depois que acaba vindo filho, família, a gente acaba migrando um pouco o que é mais importante para a gente, né? Que a professora falou, tem filho, coisa. Eu agora tenho filho também, então a gente acaba dando um pouco mais de valor para algumas coisas que antes também virava à noite. Fazia. Da mesma forma que tem gente que escolhe as empresas, eu tive vários alunos até nesse caso assim, que escolhiam empresas onde eles sabiam que tinham perspectiva de trabalhar no exterior. Então é legal que é isso. Você tem clareza do que você quer. Tem oportunidades, né? Vai atrás. Eu acho que, nesse sentido, isso é bem importante, sim, entender o que tem valor para você. E aí você segue nesse caminho. E ali a professora estava falando que dentro do centro de inovação, então, não é só startup, coisa, tem de tudo ali dentro. Tem de tudo. Tem empresas bem grandes, tem empresas de segmentos bem variados. Poxa, e tem startups também. Que legal. Né? E tem algumas questões institucionais. Então, a ideia é que lá seja um lugar bastante movimentado, bem ocupado, que tenha vida lá dentro para inspirar também. Vou visitar lá, com certeza vou lá visitar lá para ver. Então tá bom. E a questão, como a gente falou antes da CIB, né, seja a CIB ou seja outra instituição, participar dos movimentos associativos eu acho que tem um valor muito grande, porque de fato a gente é ouvido e tem muito, eu acho que assim, na condição de brasileiros, muitos de nós temos esse hábito assim, porque o governo isso, porque não sei quem aquilo, né? Então, é a nossa chance de dizer o que a gente quer, né? Às vezes a gente pode até ser voto vencido, mas, eu tenho algum caminho para buscar, eu posso me expressar e tenho uma chance maior de eu ter minha ideia ouvida por alguém interessante. Porque tem horas, e aí, especialmente assim, porque também tudo é trabalho voluntário, nem sempre a gente tem o tempo e a equipe que a gente gostaria à disposição, porque as pessoas têm outras ocupações que elas têm que dar conta. Então, quanto mais gente que nós tivermos nesse movimento, mais a gente pode distribuir tarefas e conseguir fazer mais coisas, né? Eu faço parte do núcleo de gestores da CIB, de TI. Que legal. Nossa, aliás, vocês têm umas entregas fantásticas, né? O pessoal lá é bem participativo, lá, bem legal, que nem eu citei o networking, né? E os problemas, que um tem um problema dentro de uma gestão de TI de uma empresa, traz, como é que vocês fizeram para resolver? Fiz assim, e antivírus tu usa, eu uso tal. Então, e o perfil é bem variado, não é? Isso, de segmentos diferentes e tamanhos diferentes. Eu acho que isso é muito legal, porque é muito democrático. Isso mesmo. Né, dentro dos núcleos. E abre a nossa mente, né? Para quem, que nem a professora falou, eu, como um gestor de TI, eu estou aqui vendo o meu nicho, meu público só. E daí, os caras estão ali falando de outra coisa, mas que legal, isso também eu posso ver. Então, é bem legal para isso. O networking que a gente faz e o que abre a mente também, da gente ver ali só do grupo do WhatsApp, ele é bem ativo, bem legal. Que bom. Outro assunto que tu comentou no começo é a questão de tu trabalhar e essa questão da força da mulher, da presença da mulher. Se tu quiser comentar um pouco as frentes que tu está tocando, os projetos que tu tem em mente. Até tu foi a primeira mulher que a gente conseguiu trazer, a gente ficou bem feliz. E se tu puder falar um pouquinho disso também, onde o pessoal consegue encontrar mais informação ou te procurar para falar sobre esse assunto, né? Bom, nas redes sociais eu estou lá, né, Elisângela Mais. Na dúvida, escreva errado. Quanto mais errado, maior a chance de você acertar. Mas, assim, eu não tenho um movimento específico, né? E eu costumo reforçar muito a questão de que, quando a gente fala em feminismo, eu até não costumo usar essa expressão feminismo, né? Eu falo mais de protagonismo feminino ou de lideranças femininas, porque, primeiro, que não é uma disputa, né, de quem é melhor, e nem necessariamente temos que ter participações idênticas.
Não é por aí, né? Eu acho que tem horas, tipo, vem para política, por que não tá nessa política? Cara, não sou afim. Então, também não sou obrigada a fazer certas coisas, né? Eu acho que o que a gente precisa é garantir que, assim, aquilo que eu falei antes, das vozes menos ouvidas, que quem tem a chance, né? Que tem um microfone, que tem um cargo em algum lugar, a gente tem que lembrar, tipo assim, você falou a primeira mulher que vocês conseguiram trazer, me chamou a atenção. Eu imagino que vocês talvez tenham procurado pensar em outras mulheres também, mas não conseguiram identificar de cara. E aí que vem o lance de a gente ter que estar atento. Como eu sou do yoga, eu falo muito assim, tem gente dormindo e gente acordada. Né? Tem gente que está no automático e não consegue ver todas as coisas. Quando você escolhe um caminho, você acorda para aquilo. E daí você começa a prestar atenção, né, nessas coisas. Então, a partir do momento que eu falei que eu estou engajada com isso, você já começa a então eu já tenho um ponto de referência. Seja para falar de inovação, seja para falar de mulheres. Né? E eu acho que, realmente, assim, tem coisas acontecendo. Né? Na ACIB tem um núcleo da mulher empresária, tem alguns outros movimentos também de mulheres, mas e eu valorizo muito o trabalho que elas fazem, mas eu gosto de ver a mistura, né? Eu gosto de ver, tipo, que nas diretorias tem homens e mulheres. Se respeitando, né? Exato. Em posições que sejam de igualdade, né? Então, que na prefeitura, nas secretarias, tem homens e mulheres. E aí, se vocês repararem, na maioria das empresas e das secretarias, o que acontece? A Secretaria de Educação, talvez a Saúde, não sei o que, tem as mulheres. Né? Nas empresas, o RH é com as mulheres. Impressionantemente, muitos financeiros têm mulheres, mas é porque normalmente elas é o perfil feminino, né? Isso. Então, comercial quase sempre são homens, produção, né, homens. Contabilidade praticamente é só mulher, né? Só que eu vejo assim, a minha esposa trabalha numa contabilidade. Eu vejo que a mulher ela tem um perfil para lidar com coisas burocráticas que o homem não tem perfil, né? O homem se perde, não faz, não anota. E a mulher é certinha. Eu vejo pela Jéssica. Ela faz coisa assim que, para mim, não iria servir. Né? Então, tem algumas funções que eu vejo que a mulher ela é melhor do que o homem. E, talvez por isso que eles optem mais por mulheres. Né? A contabilidade é um deles. E aí né? é interessante esse comentário, porque assim, não é que um é melhor do que o outro o tempo inteiro. Cada um tem suas particularidades, inclusive entre as mulheres nem todas são iguais e entre os homens nem todos são iguais. Tem alguns homens que são ótimos com questões visuais e outros que são péssimos. Né? Eu, por exemplo, se eu tiver que fazer qualquer desenho, nossa, eu sou uma desgraça. Mas eu gosto de escrever. Então, são os perfis de cada pessoa. E aí, quando eu falo dessa questão da liderança feminina, é no sentido de assim, trazer isso de vez em quando para a pauta. Lembrou de chamar uma mulher para fazer isso? Lembrou de fazer não sei o quê? Porque quando a gente traz esses nomes, é aquilo que eu falei assim, a gente inspira outras pessoas. Eu também posso fazer. Então, o que eu penso é que nem quando teve a eleição agora nos Estados Unidos e a vice-presidente fez um discurso muito bonito dizendo que ela é a primeira mulher vice-presidente, mas ela não vai ser a última. Então, é nesse sentido de que assim, é possível para você. Né? E não precisa se descaracterizar, não precisa se masculinizar, não precisa né, ter essa fama assim, de encrenqueira, não sei o quê. Dá para a gente manter as nossas características e ainda assim exercer cargos de liderança, né, tomar decisões e estar ali como protagonista. E também nesse pacote então vem aquilo que eu falei, né, da gente trabalhar com homossexuais, com negros, né, pessoas com deficiência. Acho que todos esses têm que ser lembrados. Não quer dizer que eu estou aqui levantando uma bandeira de um ou de outro, porque eu não daria conta. Mas, pelo menos, a gente perceber. Né? Tipo, hoje eu estava com meu filho e ele comentando, nossa, mãe, como um cadeirante consegue passar aqui? Daí eu disse, não, ele não consegue nem chegar ali. Porque a gente estava num estacionamento e ele disse, tem uma passagem que estava bloqueada, mas o estacionamento todo era coberto de brita. Ele disse, mas como um cadeirante passa aqui? Daí eu disse, não, um cadeirante não consegue nem chegar, porque ele não consegue evoluir na brita. Ou então, aí vem um pouco, talvez por ter uma mãe da inovação, né? Mãe, tem cadeira de rodas com sombrinha? Porque num dia de chuva,
Como um cadeirante consegue movimentar a cadeira e segurar um guarda-chuva? Não consegue. Então, eu não tive uma resposta para ele. De repente, se alguém estiver vendo o vídeo e souber alguém, coloca o link, né? Porque é a questão de você começar a prestar atenção em todas essas necessidades e considerar, pelo menos, né? Não quer dizer que eu consiga resolver esses problemas, mas, pelo menos, quando alguém estiver construindo um prédio e for fazer uma rampa, eu vou dar um toque para ele assim, ó, mas será que o cadeirante consegue? Porque eu já brinquei em algumas situações assim, não, isso aqui é rapel, né, para cadeirante. Porque tem uma inclinação. Ele bota uma inclinação, talvez para aproveitar o concreto, para fazer menos. Sim, né? Porque daí você usa uma área menor, né? Porque para ter inclinação certa, você precisa de uma área... Tem alguma passarela que eu já andei assim, que eu pensei, porra, o cadeirante aqui só se tiver tracionado, porque não sobe, ou alguém empurrando e ainda fazendo muita força, que é muito inclinado. De bicicleta... Ou se for para descer, né? A gente Quem passa segura? direto. De bicicleta tem que fazer muita força para subir, sabe? Então a gente vê assim que quem não usa, né? Quem não usa não valoriza isso. Eu vejo isso na questão de ciclovia, né? Quem não usa, né? Eu tenho um monociclo, até hoje eu vou para casa de monociclo. É muito ruim porque não tem não é macio para mim, porque o outro cara do podcast ele tem um monociclo, mas eu não comprei por causa dele não. E quem não usa bicicleta, parece que não... Aquela revitalização da Rua Bahia. Pô, não é possível que ninguém dentro da prefeitura de Blumenau ande de bicicleta. Eles não botaram uma maldita numa ciclovia. Esse meu filho, ele tem 14 anos, adora andar de bike. Eu digo para ele assim, pelo amor de Deus, evite a Rua Bahia. Porque, não tem. até de carro, eu brinco, né? Se o prefeito escutar isso aqui, depois ele vai... Não, mas mas sabe, eu digo que não tem um lugar melhor em Blumenau para praticar mindfulness. Que é a mente totalmente focada. Isso. Porque uma hora vira para a esquerda, outra hora vira para a direita, de repente a funila daí vira para cá. Aí onde era pista rápida virou conversão. Então, assim, você tem que estar totalmente focado, não conversa com ninguém, só a gente quer trazer o pessoal da ABC Ciclovias também, né? Tem um contato legal ali dentro, que a gente quer trazer para ele dizer qual é a dificuldade de trazer um plano gestor para incluir isso, né? Porque a gente vê várias revitalizações, claro, o número de veículos está crescendo, então eu entendo que a prefeitura, de certo ponto, tem que fazer alguma coisa para aumentar o número de vias e tal, só que enquanto não priorizar quem anda de bicicleta, da mobilidade em geral, né? Não só bicicleta, mas até patinete, coisa, vê que aqui não pega tanto porque não tem como andar, né? As calçadas a General Osório também, eu acho que talvez tenha ficado até pior do que a Rua Bahia, porque a Rua Bahia tem calçadas um pouco mais largas, né? E na General Osório está um pouco pior. Então, eu não sei se todas as pessoas que vão assistir são de Blumenau, talvez a gente esteja falando para eles de alguma coisa que não faça sentido, né? Mas, de novo, assim, voltando para a questão do empreendedorismo, da inovação... É se colocar no lugar, né? Exatamente. Tem que entender quem vai usar e também a questão até estratégica, como o cara da Alpargatas falou. Quando eu escolho se eu vou dar espaço para a ciclovia ou não, eu também estou estimulando um modal ou desestimulando um modal. Então, assim, a gente tem que resolver o problema dos carros, né? Mas se você não dá oportunidade para outros veículos, a gente só vai ter que lidar com carros. Nunca vai ter bastante outro tipo, né, de veículo se você sempre der prioridade. Então, e aí vem a questão assim, talvez a gente tenha que quebrar alguns paradigmas também de que assim, será que então a gente consegue fazer ciclovias desconectadas dessas ruas? Né? Eu morava em Jaraguá e lá a ciclovia ela passava do lado do trilho do trem. Né? Não era vinculada com as ruas, ela tinha outros caminhos. Inclusive, naquela questão lógica de experiência do usuário, o caminho mais curto, a linha reta, às vezes não é tão bom usar a mesma lógica do trânsito de carros. E de não tão perigoso, vamos dizer assim também, né? Você tira um pouco, claro, bota um trem, né? Eu não sei como é que é, talvez um pouco mais pesado, mas do fluxo, do perigo, né? De estar ali disputando lugar com o carro, né? Então, foi uma sacada, eu acredito que boa, né? Eu acho que essa é bem essa questão da inovação, assim, cara, busque outras alternativas. Inclusive, às vezes, começa por ideias malucas, porque das ideias malucas, né, junta com outra ideia maluca e daqui a pouco ela deixa de ser maluca e vira viável e você assim, nossa, faz todo sentido. Uhum. Né?
Então é por aí. É uma conversa muito gostosa, né? A gente está com 1h e 45 minutos no nosso maior podcast. O Márcio falou para eu não ficar me preocupando com o horário, só que já acabou a bateria de uma câmera, botei outra. Essa aqui está no limite, tem mais uns 5%. Não, acho melhor a gente gravar 2. Então. Vamos trazer mais vezes a professora, é uma conversa bem agradável, né? Obrigada. Eu acho que a inovação faz parte muito de tudo, né? Que nem todos os exemplos que a gente usou aqui, não só na empresa de tecnologia, mas em tudo, né? Seja na prestação de serviço, experiência do usuário, tudo. Então tem muita até coisa na casa da gente, né? A forma como cria os filhos, o dia a dia da gente, por que eu sempre tenho que fazer daquele jeito. Inclusive, assim, eu acho que isso ajuda a combater Alzheimer, a gente mantém a nossa mente sempre ativa, né? E as grandes inovações, elas vêm dos maiores problemas, né? Que nem eu usei o exemplo do pulsor, era uma dor minha que eu precisava encontrar a empresa. A gente desenvolveu um negócio que virou um produto. E onde a gente encontra? Eu preciso desse. Eu vou passar, o pulsor.com.br, mas eu passo para a professora depois, ele é bem interessante. Não, tem que botar no link e tudo mais. Eu vou deixar o link dos contatos da professora no YouTube, ali também na descrição, né? Vou colocar ali as redes sociais da professora. Não sei se a professora quer se despedir com alguma frase, alguma coisa. Não, só dizer que sempre é uma alegria, especialmente quando um ex-aluno me chama para dizer que eu tive uma participação, porque, querendo ou não, né, a gente faz isso... dá para a gente fazer de qualquer jeito, mas eu não consigo fazer as coisas sem botar meu coração em tudo. Né? Então, eu digo que todo cliente vira meu amigo, porque eu me encanto, me engajo nos projetos, acho fantástico. Tenho mais de 1.000 alunos aí que cada vez que eu encontro e ouço as histórias eu fico fascinado. Um monte deles, de fato, são empreendedores e quando eu penso, né, no privilégio que eu tenho de ter participado e olhar para essas pessoas, poder dizer, ele é meu amigo, ele foi meu aluno e tal. Eu que dei essa ideia para ele, né? Mas alguns nem, tipo assim, nossa, e tem em tantas áreas tão diferentes, então só dizer que é um super prazer estar aqui com vocês. Desejo um sucesso imenso para vocês, para quem estiver assistindo a gente. Fico à disposição, de verdade, para... se alguém procurar, quiser conversar sobre negócios, sobre ideias malucas, né? Tô à disposição na expectativa da gente fazer o mundo, como eu disse, para mim, inovação é mais felicidade e conveniência para a vida das pessoas. Então, que a gente seja cada vez mais feliz. Legal, professor. Obrigado pela presença, né? E com certeza vai ter outras conversas aí para a gente chamar. Apitou a GoPro, agora acabou a bateria da GoPro. E vai ter outras conversas, a gente vai marcar para cada vez trazer mais esse assunto e com um cenário cada vez melhor e cada vez mais preparado para receber o professor aí. Não, perfeito. E tá cheio de cases aí também, né? Beleza, obrigado. Muito obrigado. Parabéns para vocês.